Olá, mais um Politicast para vocês. Hoje nós temos uma presença feminina, porque eu até então só tinha convidado um homem para vir aqui, estava já demais, né? Então hoje nós vamos dar uma refrescada com a presença feminina aqui. Vai ser um papo muito interessante, vamos falar sobre política nacional, política aqui do Rio de Janeiro, sobre desastres climáticos. Eu estou aqui com a ex-secretária de Meio Ambiente, minha amiga vereadora Tainá de Paula. Tainá, Maravilha. muito obrigado por você vir aqui hoje. Imagina, é um prazer. Obrigada pelo convite. Eu fico Olá. feliz de a gente poder bater esse papo, vai ter assunto pra caramba. Vamos ver se dá tempo da gente falar tudo, né? Sim, como programado. Tainá, dá um panorama, eu queria ouvir de você que é uma política carioca, mais antenada, enfim, é uma nova cara do PT, Obrigada. vereador de primeiro mandato, mas já conseguiu mostrar o que veio, né? Secretário de Meio Ambiente. Eu vi você plantando muda com drone, umas coisas modernas. Enfim, eu queria ouvir de você um pouquinho. O que você acha que esse terceiro governo do Lula, o que você acha de mais assertivo e o que você acha que falta dar uma ajustada já passado esse primeiro ano de governo? Claro. Bem, primeiro reforçar aqui o agradecimento público ao convite, é uma honra estar aqui, ser lida como um dos quadros de relevância aqui do nosso estado do Rio. E olha, o governo Lula 3, né? Lula 3.0, para além de ser um governo, pelo menos para o nosso campo, para o nosso partido muito esperado, é um governo de muita responsabilidade. Ele enfrenta uma grande polarização na sociedade. Sim. Efetivamente, metade da população brasileira não votou, não elegeu o presidente Lula, não se identifica com o presidente Lula ou com o PT, mas a responsabilidade é com a sociedade, com a democracia brasileira. Então, num Congresso polarizado, numa sociedade tensionada ainda pela polarização, como é que você consegue equilibrar o maior espectro possível de pessoas, de sociedade, com um governo moderado? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, que carregar a tinta progressista, a tinta que nos trouxe até aqui, a preocupação Sim. com os mais vulneráveis, que eu acho que é algo presente no governo, vou falar um pouco sobre isso, mas, ao mesmo tempo, tentar construir acenos de avanço que não fragilizem os campos mais conservadores, a sociedade que ainda se sente presa a um pensamento mais conservador. E quais foram os caminhos, acho que acertados aí, do presidente Lula? Primeiro, a composição da Frente Ampla. Nós temos aí a federação, PCdoB, PV e, obviamente, a chapa, né, PT e PSB, compondo esse cenário nacional. O PDT também presente, inclusive, representado por um ministro, o ministro Lupe. E a gente amplia para setores como União Brasil, Avante, o próprio Republicanos, que a gente vive uma situação de amor e ódio em alguns estados, mas a gente tem uma boa relação nacional, inclusive com o Ministério, né, de largada o Ministério, a ministra Daniela do Vaguinho. Nós temos o MDB compondo os principais lugares específicos com players importantes aí no cenário nacional. Então, a composição da Frente Ampla é um acerto, é aquela foto da cena da rampa representando a sociedade civil, mas também o espectro da grande política, da política nacional. E, para além disso, do ponto de vista econômico, se a gente for parar para pensar que a nossa incidência na reforma tributária, a discussão do déficit zero do ministro Haddad, são pautas que não são sequer tocadas, encampadas pelo nosso partido, pelo campo da esquerda de modo geral. Inclusive, o ministro Haddad vem recebendo muitas críticas do nosso campo por ter uma fala austera em relação ao gasto, a necessidade de pensar uma relação de equilíbrio, alguns diriam até de arroxo sobre o grande investimento público, e é algo que é a tinta, né, dos governos petistas, extremamente desenvolvimentista, extremamente aberto, suscetível a usar as contas públicas para o investimento, principalmente para os mais pobres e mais vulneráveis, e a gente, nesse Lula 3, a gente pondera, media isso com um debate sobre equilíbrio das contas, obviamente a responsabilidade fiscal, são fatos que incorporamos no nosso programa para justamente conseguir aumentar o espectro de setores da economia e, claro, da sociedade que a gente consegue dialogar. E acho que isso foi muito acertado. Ao mesmo tempo,
que a gente ter o retorno dos mais médicos, farmácia popular, que é algo de impacto muito rápido, principalmente nos mais vulneráveis, mais pobres, um sucateamento do SUS muito grande que nós temos aí, passamos um primeiro ano tentando reverter e entramos aqui no Rio, né, os hospitais principalmente federais. Aqui no Rio, quero falar sobre isso, a intervenção da ministra Anísia dando um retorno importante, significativo, como o governo preocupado com a situação dramática dos hospitais federais e, claro, da saúde como um todo. A gente pensar o desenrola e o refinanciamento do FIES. Eu acho que essa massa endividada, o repertório que a gente usou nos palanques do Lula, na pré-campanha e durante a campanha, olha, nós precisamos falar dos endividados do Brasil e desenrola com outras iniciativas, principalmente entre os mais jovens e a sociedade economicamente ativa, foi um acerto. O que a gente precisa ajustar? E acho que a crise climática do Rio Grande do Sul é talvez um grande alerta. Eu acredito que o presidente Lula se posicionou muito bem. A gente estava com saudade do presidente Lula menos palaciano e mais atuante, mais governante, diretamente com a população. Então, aquela cena, não só de Janja, mas do próprio presidente acolhendo as pessoas pessoalmente, foi muito importante. Mas a liberação de receita para atuação direta, para o investimento, quase 30 milhões de reais na primeira semana e bilhões de reais sendo discutidos nacionalmente para a intervenção no Rio Grande do Sul, é talvez algo que falte linkado à agenda do clima e à agenda, claro, da adaptação das cidades. Nós vamos precisar fazer isso não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados, em outros municípios, e a gente está no município do Rio, que é dos municípios que tradicionalmente é muito impactado Sim. pela crise climática. Apesar do prefeito ser muito atuante nessa pauta, nós temos muito que avançar e a gente precisa de recurso federal. Eduardo Paes e os outros gestores que já passaram nessa pasta são muito taxativos de que nós precisamos de recurso para enfrentar esse drama. Então, colocando numa balança, pensando o equilíbrio da nossa taxa de inflação, né? Estamos aqui entre 4,5% e 5%. O equilíbrio da nossa taxa de desemprego. A gente pega uma taxa de desemprego que quase bate os 20%. Chegamos a 18% em 2021. E aí a gente vem no final do primeiro ano de governo do presidente Lula, chegando aí a 7,5%, 7,8%. Isso, sem dúvida alguma, em tão pouco tempo, né? Pensando um ano e meio de governo, é algo muito substantivo e importante da gente posicionar. Uma nota final, né, de 0 a 10, eu daria aí 8,2 para o nosso governo. 8,2 na nota de carnavalesco. Nota de carnavalesco. Mas, Tainá, eu tenho duas questões, eu queria fazer duas perguntas a você sobre essa questão, a gente ainda na questão do governo federal. Você não acha que em alguns momentos, eu como vejo, o Lula é um político muito habilidoso, e eu imaginei que o Lula eleito fosse fazer um gesto maior de aproximação desse campo que não esteve com ele, né? Esteve ao lado do Bolsonaro, né? Porque a gente costuma também a ser muito simplório quando a gente diz assim, quem estava do outro lado eram os bolsonaristas. Não, fascistas, né? Você tem um núcleo ali mais Bolsonaro, realmente tem uma gama de pessoas que votaram no Bolsonaro, muito mais por conta de algum desânimo, alguma falta de empatia com o PT do que propriamente porque acho que o Bolsonaro é um governante maravilhoso, coisa do gênero. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, você não acha que o Lula, habilidoso como ele deveria ter assumido o governo e ter feito, ter dado menos ênfase a essa polarização hoje no Brasil e chamar as pessoas, olha aqui, eu estou com 78 anos de idade, nem esperava voltar à presidência, acabei voltando, vamos aqui fazer uma agenda mínima para o Brasil. Sim. Daqui a 2 anos... Uma nova carta ao povo brasileiro, um Lula paz e amor, talvez. Daqui a 2 anos a gente vai discutir eleição, coisa e tal. Vamos arrumar aqui a casa primeiro, depois a gente discute eleição. Eu talvez nem seja candidato, estou aqui por conta de um momento que o Brasil precisava de paz, de tranquilidade. Você não acha que ele acaba, de alguma forma, alimentando esse bolsonarismo, alimentando o Bolsonaro? Todo dia o Bolsonaro, de alguma forma, é citado em algum discurso. Você não acha que isso acaba atrapalhando um pouco ele próprio governar? Claro.
tenho muito acordo contigo, Betlin, mas também falo do bolsonarismo. É importante a gente usar esse termo para as pessoas entenderem de modo geral. Ele acaba retroalimentando esse ódio com os ataques, as redes sociais bolsonaristas são muito tensionadas por essa verbalização de polarização. Então, é algo que o presidente Lula não é habilidoso, tenho muito acordo contigo, em se safar. Ele acaba respondendo às provocações, seja nas redes sociais, seja nos atos. Você não acha que isso é uma armadilha? Isso é uma armadilha, até porque o sujeito não é mais gestor, né? Inclusive, não tem os direitos políticos. Então, a única coisa que o sujeito sem poder, sem caneta e com um passivo grande a responder para a sociedade, para o Brasil, é falar as suas mentiras, é criar o próprio repertório para se defender. E é óbvio, o presidente Lula não pode cair nesse tipo de provocação, dada a sua capacidade política, dada a sua longevidade, inclusive, na política, para perceber que esse é o modus operandi do Bolsonaro e do bolsonarismo há, no mínimo, 30 anos. O que eu acho que seria interessante, pensando as eleições municipais como virada de chave desse processo, é a gente ampliar o conselho político do presidente Lula. Eu acho que o conselhão ele é muito interessante porque reoxigena a sociedade civil, o debate público, os próprios conselhos, né, em todos os âmbitos, os federais, os estaduais e os municipais. Eu vejo uma animação sobre as conferências, seja ela do meio ambiente, da saúde, das cidades, enfim. As pessoas querendo participar de alguma forma, ajudar o governo, mas eu sinto falta de uma ampliação do debate político nesse centro de governo. Se tivéssemos, talvez, alguns conselheiros fora do nosso espectro político, um grande quadro de reflexão do MDB, um grande quadro de reflexão do PP ou do Republicanos, enfim, que ampliasse, inclusive, o nosso diálogo com a sociedade, porque, às vezes, a polarização ela é muito contaminada pela falta de diálogo. As pessoas não se conversam, não se encontram, não ponderam fisicamente sobre seus pontos sobre o Brasil, sobre a sua visão de Brasil, e a gente acaba não tendo uma síntese comum, que é o que dá a democracia, né? Que dá o caldo e esse retrato do Brasil grande que a gente já conseguiu atingir, acho que na Constituinte, talvez. O maior espectro político possível de pessoas dos mais diferentes campos e setores da sociedade dialogando a partir de uma Carta Magna e de um grande pacto. Eu acho que o Pacto Nacional Civilizatório, talvez só o Lula seja uma liderança capaz e viva para dar conta disso. Nós estamos saudosos de Tancredos, de Dornelles, de figuras com esse tamanho, né? Faltam quadros da democracia. Acho que talvez Lula esteja desgostoso também dessa baixa qualidade da política. Se a gente pegar Senado Federal, Congresso de modo geral, Câmara de Deputados, ontem ou anteontem, vi a farra da Marcha dos Prefeitos. Né? E a maioria do Congresso, eu acho que você tocou num ponto importante, eu acho que a maioria do Congresso, eu acho que até em face dessa legislação nossa eleitoral, que privilegia muito você ter que eleger deputados federais para o partido ter fundo eleitoral, ter tempo de TV. Tempo de TV, da máquina partidária funcionar. Eu acho que o Congresso está se tornando muito paroquiano, né? Muito. As pessoas, cada um... Eu não sou aqui contra a emenda parlamentar, eu acho que é um instrumento que o parlamentar tem, mas eu acho que fica muito em função disso. Os grandes temas nacionais ficam um pouco... subalternizados, engavetados. Né? E eu vou jogar uma lente para isso, porque, claro, ninguém aqui é contra a emenda parlamentar, mas a forma, o volume de recurso, o volume orçamentário que hoje o fundo parlamentar opera, sinceramente, a gente transformou a nossa democracia representativa aqui, o nosso presidencialismo, num parlamentarismo que a gente não combinou. Municípios pequenos, municípios médios, não precisam ir ao palácio, não precisam dialogar com o presidente para ter o arroz com feijão ali da sua política municipal garantida. Estou falando de um município de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Objetivamente, a gente pode ficar refém. O deputado que irriga, e isso é muito ruim, porque isso está desarticulado de uma política, de um programa mais ampliado de Brasil, de uma lógica mais acertada do pensamento de saúde pública. E não estou só defendendo o nosso governo, não. Estou falando que qualquer governo vai ter muita dificuldade de garantir a governabilidade do ponto de vista do programa a ser implementado. Como é que você implementa um programa se você não consegue pautar a creche com o teu prefeito, você não consegue dialogar sobre como o SUS vai rodar na tua cidade, se objetivamente você consegue, da cabeça de um deputado, que não necessariamente é o mais democrático e o mais antenado com as pautas da coisa pública possíveis,
ele pode operar, financiar diretamente o que lhe convier, o que achar melhor. Eu acho que isso rompeu, de certa forma, com essa boa relação com a política. Acho que um presidente que não tenha a grandeza e o tamanho do presidente Lula na sua possível sucessão, não quero que seja em 26, quero que seja em 2030, mas daqui para frente, nós todos vamos ter que refletir sobre a governabilidade do presidente da República hoje. Sem dúvida. Que, sem dúvida, tem uma marra, uma bola de ferro. Talvez a reforma política seja a reforma mais importante a se fazer hoje. O problema é que você não Nesse consegue Congresso não discutir. não tem coragem. Você só tem como fazer reforma política, isso o saudoso cara que eu gostava muito, o Conde, dizia, você só tem como fazer reforma política se você discutir para daqui a 10 anos, porque esse Congresso nunca vai fazer uma reforma política que impacte a vida dele do hoje. Exatamente. Alguém vai fazer uma reforma política que possa atrapalhar a sua reeleição. Não vai. A vida como ela é. A vida como ela é. Então, enfim, eu acho que... Mas eu concordo com você, a gente precisa repensar, porque hoje, você veja, eu pelas últimas contas, um deputado federal tem no seu mandato carimbado para distribuir quase 100 milhões de reais. Sem contar as emendas de bancada, exatamente. Sim, é difícil você achar um município que tem um volume desse de recursos, tirando cidades grandes e médias Brasil afora, que devem ser, sei lá, 100, 200 cidades entre 5 e tantos municípios, que tem esse volume de recursos para investir. Exatamente. Né? Então, exatamente. assim, é um poder muito grande, realmente. Muito, muito grande. E isso nas mãos de um Congresso que é extremamente desarticulado das pautas centrais, das pautas necessárias centrais para o país. Sim. Quem determina as prioridades dos deputados, das bancadas? O que a gente tem hoje é uma ausência, inclusive, até das regras institucionais que nós mesmos estabelecemos. O Ministério das Cidades. E acho que é um grande exemplo que eu posso, que domino e posso exemplificar aqui para a gente. O Ministério das Cidades é responsável pela política urbana nacional. Mas, na verdade, a maioria dos municípios do Brasil não se orienta pelas práticas e pelos programas estabelecidos pelo Ministério das Cidades, porque ele pode estabelecer uma agenda própria que é financiado por um deputado que o adota ou que tem grande base eleitoral de determinado deputado ou de determinada bancada. Isso a gente encontra, né, com clareza em cidades como Rio de Janeiro, mas é muito mais grave em cidades menores, em cidades da região metropolitana, falando de Baixada, especificamente cidades do interior, que tem capacidade institucional muito reduzida, acessar a Caixa Econômica, acessar o próprio Palácio. Um outro ponto importante é a nossa forma de manter as relações institucionais, o desafio que é manter a boa relação política entre os entes federados, né? Entre o governo federal e o local. Claro que isso são gargalos muito fundamentais. Mas o que acontece hoje é um domínio de determinados parlamentares sobre os seus currais eleitorais, que são os municípios menores. Uma outra coisa que eu avalio, que eu estava conversando até, foi um papo muito interessante que eu tive com um companheiro seu de partido, com o Quaquá, que deu a honra de vir aqui participar do nosso programa, um querido amigo. Maravilhoso. E ele falou um negócio que eu acho que, daquela forma direta dele falar, mas eu acho que ele tem toda a razão. Você não acha que o PT ele tem perdido muito tempo importando uma pauta que veio muito dos Estados Unidos, que a gente chama de cultura woke, né? Que é aquela coisa de você ficar discutindo questões comportamentais, e acabou ofuscando um pouco as principais bandeiras do PT, que eram as causas sociais? Quando você vai discutir essas questões comportamentais, você entra numa população que efetivamente é mais conservadora, em geral, a população mais pobre, que é justamente a população que o PT conseguiu, principalmente nos governos do presidente Lula, avançar muito politicamente, por conta dessas pautas sociais. Você não acha que isso acaba gerando um conflito, uma dificuldade do PT se comunicar com essa, digamos, com essa base? Claro. Acaba sendo mais conservadora nos costumes, progressista nas questões econômicas, mas mais conservadora nos costumes? Claro. Só vou corrigir o meu deputado Quaquá se ele me permitir. Eu brigo com ele sobre isso. E não é culpa do PT. Tem uma brincadeira, um meme, né? É culpa do PT. E aparecem aí diversas mensagens nesse sentido.
Mas é uma crise da própria esquerda, né? De como é que a gente revisioniza ou como a gente discute o novo socialismo, quais são as pautas anticapitalistas corretas, a crise do trabalhismo. Mundialmente, o sindicato francês, por exemplo, os sindicatos franceses vêm pautando muito a redução da carga horária laboral. O Brasil sequer conseguiu emplacar a discussão da nossa última reforma trabalhista e como o perfil do trabalhador mudou. Sim. Nós temos uma origem no chão de fábrica, no conjunto sindical organizado a partir da clássica organização do trabalho. Essa clássica organização do trabalho, Beto, pouco, né? se perdeu, não, se implodiu. A gente está falando do teletrabalho, nós estamos falando do não trabalho, a gente está falando da prestação de serviço do mundo moderno, da indústria 4.0. Diversos empregos foram extintos. Estamos falando hoje das pessoas que acabam, por conta desses aplicativos, delas fazerem sua própria carga horária. Exatamente. Né? E aí a gente pode dizer própria carga horária, mas também a sua hiperexploração, né? Porque às vezes o sujeito trabalha no Uber, à noite ele trabalha para o iFood, por favor, não me processem, empresas. Mas ele vai precarizando a sua qualidade de vida em detrimento de produzir e receber por essa produção. Sim. E a gente não vem refletindo isso. Se isso é bom, se isso é ruim, qual o impacto na vida das pessoas, na saúde mental das pessoas. Como a nova indústria do alimento, por exemplo, faz com que a gente coma mais rápido, mas também se alimente pior, né? Sim. Aqui, as grandes indústrias de comida processada, as grandes empresas que trabalham no sentido de, sim, empregam em larga escala, mas precarizam em larga escala, seja no consumindo, seja no prestador de serviço que ela gera, no posto de trabalho que ela oferece. A gente não reflete sobre isso e a gente não compreende que a forma, inclusive, de organizar as pessoas pode ser a partir de outras formas. E talvez esse movimento que a gente não tenha conseguido fazer com clareza. A pauta das existências, né? Seja a pauta racial, a pauta dos LGBTs, a pauta das mulheres, na verdade, as pautas existenciais. A pessoa não consegue mais se organizar socialmente, seja nas suas referências do chão de fábrica, do que era nos anos 70 e 80, seja no que era na sua universidade, porque efetivamente a maioria da população mais pobre sequer consegue se manter na universidade, que é um outro debate que a gente não tem feito com aqui no Rio profundidade. Nós temos um problema seríssimo de ensino médio. De desescolarização. Nossa juventude é seríssimo. Nossa juventude de favela não termina o ensino médio. Então, se até um tempo atrás a esquerda estava fazendo cursinhos pré-vestibulares, inclusive temos parlamentares dessa pauta, Tarcísio Mota, Marcelo Freixo, hoje as pessoas estão se preparando para o curso do exame de qualificação do ensino médio para jovens e adultos. Sim. Essa que é a realidade. Então, se a gente não começa a perceber que as pautas existenciais não são mais importantes ou menos importantes que as pautas estruturantes, e a gente não se dedica a pautas estruturantes, como, por exemplo, a França está fazendo. A França, há anos, com o governo de centro-direita, está discutindo a sua reforma trabalhista. Está discutindo o novo pacto com as grandes empresas, por exemplo, o Uber, a taxação do Uber, a taxação de grandes empresas desse novo trabalho, o telemarketing. A gente acabou de sair de uma reforma espanhola da siesta, do tempo, da diminuição da carga laboral de todos os espanhóis. Olha, não vamos lá trabalhar, essa história de 8 horas, não tem emprego para todo mundo. Se a gente trabalhar meio período, se a gente trabalhar 6 horas e vender o nosso tempo livre, caso o nosso empregador queira me pagar, ok, mas caso ele não queira me pagar, eu vou trabalhar essas 4 horas, essas 6 horas e acabou. São reflexões do mundo moderno do trabalho que a gente precisa fazer. E acho que o próximo passo, a próxima etapa do petismo ou dessa esquerda democrática, né? Eu não gosto de me colocar no mesmo bolo da esquerda porque tem esquerdas muito inconsequentes no Brasil. Tem esquerdas, por exemplo, que querem uma pauta máxima comunista, socialista, que já vimos desde da queda do muro que não é possível. Que se esgotou, né? Se esgotou. Como um liberalismo mais agressivo também não... Sim, que é o Partido Novo aqui não deu liga. Não entregou o que se propõe entregar. Exato, né? Exato. Inclusive, a gente vê um crescimento do PSDB nessa direita liberal que,
Embarcou no bolsonarismo, o bolsonarismo não entregou essa agenda Paulo Guedes, essa escola de Chicago, não entregou a agenda de hiperinvestimento que se esperava e o capital produtivo brasileiro não é besta, né? Não é burro. O capital varejista brasileiro não é só o dono da van. As pessoas querem produzir, as pessoas querem investir, as pessoas querem uma agenda de pleno emprego, as pessoas querem um Brasil de infraestrutura. Então, o PT, e aí falando, por exemplo, do ministro Haddad, né, que eu acho que é um pontinho de luz aí desse novo PT ou dessa nova esquerda, e miro muito no que ele vem formulando. A discussão da transição ecológica que o Ministério da Fazenda vem propondo é algo fundamental para o desenvolvimento do país. A gente pensar em uma outra matriz energética que não dependa exclusivamente da matriz fóssil, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, é fundamental. Hoje, a gente vê a BYD como uma das nossas principais empresas escolhendo o Brasil para ter sede, né? Novas sedes. Infelizmente, a Bahia ganhou do Rio de Janeiro, o BYD foi para lá. Puxar a orelha do Cláudio Castro, do prefeito Eduardo, que trabalhou, inclusive, da BYD, que deixaram isso acontecer. Ele imagina que fica até constrangido com isso. Né? Sim, mas brincadeiras à parte, é muito bom que a BYD venha para o Brasil, mas olha... O que a gente não está debatendo é que, a BYD está topando esse investimento de fazer um pátio. Deixa eu só fazer uma provocação a você com essa questão de carro elétrico. A gente fala muito dessa questão de você não usar combustível fóssil. Isso. Mas aí você vê, por exemplo, a Alemanha, né, que é um dos países que você usa bastante carro elétrico, a França, mas eu vou me meter a Alemanha. A Alemanha, tudo bem, você vai. Vou falar de uma forma bem tosca. Em vez de você botar combustível no teu carro, você vai ligar o seu carro na tomada. Só que a tomada lá na Alemanha, eles estão queimando floresta. Exatamente. Para fazer a tomada carregar o carro. Quer dizer, você está saindo, você está trocando 6 por meia dúzia. Bem aqui a gente no Brasil, nós temos uma matriz energética que é muito autossustentável. Né? A nossa matriz energética é muito em cima da matriz hídrica, né? Das usinas hidrelétricas e até a energia solar hoje avançou muito. Enfim, você tem uma composição diferente. Então, assim, essas coisas que eu queria debater com você depois, a gente vai chegar nessa questão ambiental para Sim. É um pouco essa mística, às vezes. Não, o carro elétrico é a salvação do mundo. Bom, carro elétrico é a salvação do mundo dependendo da matriz energética que você usar. Porque senão você vai deixar de abastecer o carro e vai ter uma usina termoelétrica a diesel, a carvão, a gás, ou seja, você continua usando combustível fóssil. Não mudou nada. Tá? Então, assim... Mas vamos concluir essa questão política, que eu queria depois a gente gata no clima. Bastante tempo nessa questão do clima. Aqui no Estado, a gente já também tem um ano de governo Cláudio Castro, ele foi reeleito, né? Ele foi naquela período, foi um tempo um governador provisório, ele era o vice, né? Quando afastaram o Witzel. Depois ele assumiu e acabou se reelegendo com uma votação bastante expressiva. Né? Queria que você fizesse uma avaliação aqui também sobre o Estado. Quer dizer, o que te preocupa mais? O que você acha que está sendo assertivo? Qual a avaliação que você faz? Olha, preciso ser dura na avaliação, né? E aí é a César o que é de César. O último governador, em que pese todas as questões, considerações que a gente possa fazer ao quadro, mas o último governador do Rio de Janeiro foi o Sérgio Cabral. Depois... a coisa pública, a forma como os próximos passos, né, os gestores que sucederam Sérgio foram se esvaziando, inclusive arruinando o próprio cargo. O governador do estado do Rio de Janeiro é um governador do segundo maior PIB do Brasil. E é uma das maiores potências da América Latina. Sim. A gente ter essa importância política do Estado do Rio, né? Existe uma importância política. Existiu, durante muitos anos, uma importância política muito grande, inclusive do ponto de vista econômico, nacionalmente, e colocando no desenho das Américas. E, inacreditavelmente, o caráter político da figura que está nesse cargo foi se arruinando a partir dessa cisão, seja... do ponto de vista simbólico, subjetivo, da crença, né, do tecido social acreditar no governador. Sérgio Cabral foi um sujeito muito popular, que, a partir de toda a revelação, ter sido um réu confesso, fez, e muito popular, no auge da sua carreira política, fez com que as pessoas se desacreditassem muito desta figura do governador do estado do Rio de Janeiro.
E, para além disso, uma incompetência generalizada, não só a partir de todos os quadros que sucederam, mas uma dificuldade muito grande de articulação com o ente federal, a falta, inclusive, de entrada. E aí, independente se a gente está falando de Lula, de Dilma, ou de Temer ou de Bolsonaro, o fato é que o Rio de Janeiro foi deixando de ser player e protagonista nas concertações nacionais. E aí eu não estou nem fazendo uma revisão desde o brizolismo, a gente podia entrar nessa revisão com propriedade aqui. Mas nesta janela de tempo de Cabral até aqui, aí pegando o Cláudio como a nossa última referência, o Rio vive uma grande crise em todos os âmbitos, seja ela do ponto de vista do equilíbrio fiscal, seja ela do ponto de vista de capacidade de entrega administrativa, seja ela do ponto de vista político-simbólico. O Rio de Janeiro está largado às traças, essa sensação que as pessoas têm. E dou alguns elementos que levam algumas prefeituras da Baixada Fluminense e a própria prefeitura da capital ganharem uma relevância ainda maior nesse processo de arruinamento do Estado. Rogério Lisboa, inclusive entregando uma boa gestão, uma gestão razoável lá em Nova Iguaçu. Washington Reis, com todas as reservas aí que eu tenho, a forma de gestão do prefeito Washington e da sua falando do ponto de vista da figura, acabam sendo de figuras como que reverbera. Exato. E hoje o que a gente tem é um governo do Estado totalmente refém desses outros poderes que se consolidam de forma muito robusta no Estado do Rio de Janeiro e que, inclusive, tem o seu próprio quinhão. O governo do Estado hoje é totalmente retalhado por forças políticas que não necessariamente têm interesses em comum e muito menos interesses em reconstruir, reposicionar o Estado do Rio de Janeiro. E aí isso se vê, acho que a sucessão das polícias, né, seja da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, mostram isso. Faço votos que a gente consiga finalmente ter um cenário de melhora dessa boa governança das nossas polícias do nosso Estado, mas o problema não é só no campo da segurança pública, o problema está na relação do governador com o vice, está na ausência de um time de governo que tenha uma clareza do rumo do Estado do Rio de Janeiro. Não existe governança metropolitana no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que assim como em Brasília, aqui no Rio se reproduz uma questão que é assim digamos assim, em Brasília se dá com os recursos, né, por conta até de uma legislação constitucional, dos deputados terem um orçamento impositivo muito alto. Sim. Mas aqui no Rio se dá de uma outra forma, mas é um pouco parecido, que é a ingerência da Assembleia no governo do Estado. Né? Quer dizer, essa coisa é uma força muito grande do Legislativo, né, impondo a agenda do Executivo. Do Executivo. E isso, é claro, entre os dois presidentes que nós tivemos, né? A gente está tendo uma balança de comparação entre o André Ciliano, em que pese foi um sujeito reeleito e muito considerado aí na sua atuação, independente de ser do PT, tá, gente? Ele foi um bom presidente. Isso é algo que a política... Ele sofria muitas críticas de companheiros de partido dele por conta... Pela conciliação. Por conta dele se dar bem com pessoas da direita, enfim, de outros partidos. Até, né? Assim. Conseguia consertar muito bem a Alerj. Mas na mudança para Rodrigo Bacelar, o que a gente vê é um aumento do poder desse presidente, que inclusive é maior do que o próprio Palácio do Governo, em diversas matérias, em diversos momentos, e esse peso da barganha que a Alerj estabelece com o governador. E o tamanho político de decisão do governador vem diminuindo de forma alarmante, em consideração, em relação ao que a gente viu logo depois do resultado eleitoral. Um sujeito que ganha com uma larga maioria. E aí eu não quero nem levar em consideração só o poder econômico que Cláudio Castro teve no período eleitoral de 22. A gente viu a CEPERJ, posso aí ter minhas questões com os votos no TRE, mas... contra fatos não há argumentos. O Malben teve 58% dos votos, né? Dá uma musculatura peso, política claro, muito forte. Ele podia ter feito absolutamente qualquer outro caminho que não o ostracismo que escolheu, né? E, obviamente,
esse fatiamento do governo, não só o fatiamento do governo, que isso é natural de qualquer governo, se equilibra com as forças que o posicionaram, mas ficar refém das forças e não apresentar uma agenda positiva, soberana aos interesses ali paroquianos é de fato muito ruim. Mas isso não se deve só ao poder econômico, isso não se deve só ao poder que ele conseguiu consertar ali no período eleitoral. A esquerda errou. A esquerda errou, a gente conduziu mal a campanha do deputado Marcelo Freixo. Fizemos um giro, né, de imagem do candidato a governador Marcelo mal calculado. Eu achei a campanha do Freixo muito equivocada. Muito equivocada em diversos aspectos. Aquela coisa de o Freixo dizer que de uma hora para outra que era contra as drogas, que fez reflexão. E na igreja. Não dá para confundir a cabeça do eleitorado. É uma coisa assim, fake. Você fica ruim para... Não encaixou. E mesmo com todos os nossos equívocos ali, né? Talvez pela imaturidade de compreender o que Cláudio Castro estava apresentando e operando no subterrâneo da política e com seu poder econômico. Cláudio fez uma campanha muito acertada. Ele falou da sua gagueira, ele enfrentou o capacitismo, ele cantou, ele mostrou a figura humana que ele e de fato, pessoalmente, é um sujeito... Ele é um cara assim que eu conheço há muitos anos, eu conheço o Cláudio, pra ter uma ideia, eu fui candidato a vereador em 2000, Sim. E ele, em 2000, me ajudou na minha campanha voluntariamente, eu conheço o Cláudio há muitos anos. E o Cláudio realmente é essa figura. Sim, é um cara, sim. Assim, proximamente é muito... Um cara assim... muito aprazível, muito bacana. Agradável. Muito agradável. Então, e habilidosamente o marqueteiro conseguiu replicar esse Cláudio. Isso é uma das coisas... O problema não é o Jesus, o problema é o fã-clube. Sim. É um pouco isso. E foram muito habilidosos. Mas o Rio de Janeiro não suportará mais, escrevam o que eu estou falando, o Rio de Janeiro não suportará mais um ciclo de tanta negligência. Quem acompanha minimamente a agenda da LERJ percebe que o debate orçamentário já dá sinais de grande dificuldade. O ERJ, né, que talvez seja a primeira porta de entrada para a gente perceber isso, já começa a não pagar as suas bolsas auxílio, que sempre foi um lugar de referência da gestão do governo Cláudio. E isso, na minha opinião, vai se dar como um castelo de cartas. E o servidor, acho que pode ser o primeiro sinal, mas as empresas contratadas, a crise da Supervia, o prefeito Eduardo Paes lançou o BRT, que literalmente disputa e vem atraindo cada vez mais público, porque disputa diretamente com a ineficiência da Supervia. Deveria acabar que é o grande modal do Estado. Exatamente. É muito ruim, no final do dia, a gente ficar a reboque do sistema, né, do modal ônibus, tendo um dos maiores leitos de região metropolitana, que é o leito ferroviário. Sim. Então, a gente não saber se vamos chegar no final do ano com dinheiro em caixa para conseguir custear o nosso trem, que transporta ainda 1,5 milhão de pessoas nos seus dias de pico, é assustador. É preocupante. É preocupante. Sim. Preocupante. Eu acho que um pouco do que aconteceu no Rio também, eu acho que sem entrar no mérito, quem é culpado, quem não é culpado, mas eu acho que a Lava Jato, especialmente no Rio de Janeiro, teve um papel muito deletério na política do Estado. Assim, ela acabou arrastando as grandes lideranças do Estado e também, sem aqui ficar fulanizando a discussão, mas eu acho que emergiu uma classe política nova, né, de novas lideranças, que eu acho que, faço uma crítica generalizada, falta uma visão de desenvolvimento mais macro do Estado. Eu acho que essas lideranças elas acabam olhando um pouco só para o seu quintal. Sim. Entendeu? Do ponto de vista daquele município que é a origem daquela liderança, ele cuida maravilhosamente bem. É um zelador. Só que... Temos deputados zeladores. Se comunica, né? Claro. É muito difícil você resolver problemas por exemplo, de trânsito e transporte no Rio de Janeiro se você discutir a região metropolitana. Claro. Você não consegue resolver o problema de enchente de várias regiões do Rio de Janeiro sem discutir a questão metropolitana. As bacias hidrográficas da região metropolitana. Não consegue. Então, assim, eu acho que falta essas lideranças no Estado uma visão um pouco mais macro, não olhar só para o seu umbigo, mas eu acho que olhar um pouco para
o conjunto da obra, sabe? Claro. Acho que falta... E olha, eu acredito muito na canção, está nascendo um novo líder. A gente precisa gestar essa nova geração de lideranças que entendem o desafio de a gente vencer a polarização. E por isso muito que eu fui muito dedicada à campanha do Marcelo naquela época, né, falando do 22 ainda, porque naquele momento o Marcelo Freixo poderia ser uma alternativa, um instrumento para a gente arejar as pautas, sair um pouco dessa política de varejo, dessa política, às vezes, até de cabresto, coronelista, de olhar para o seu próprio quinhão. Pensar quais setores querem debater, de fato, os rumos do estado do Rio de Janeiro. A gente tem tantos ativos, tantos potenciais aqui. É claro que turismo é algo que é a nossa cara, cadeia do varejo é a nossa cara, principalmente falando aqui da capital. Não, ainda tem inteligência do Brasil, mas, a gente usa muito pouco. A nossa produção agropecuarística é impressionante, o nosso potencial de energia eólica, principalmente na região dos lagos, é uma coisa impressionante. A gente pode ser protagonista da transição energética do Brasil, da transição energética nacional. Sim. E a gente não está trabalhando para isso. A gente lidar com uma taxa, né, de falta de saneamento de quase 60% no estado é muito ruim. A gente tem gargalos aqui de desenvolvimento. Você estava falando da BYD, né? Estou voltando na coisa do carro elétrico, porque a gente está na etapa anterior. A gente não tem condição alguma de ter uma frota de carro elétrico hoje na cidade do Rio de Janeiro. Estou falando de uma das principais capitais do mundo. Como é que a gente vai enfrentar essa transição que lá na frente está chegando se a gente não investiu no ciclo de investimento de infraestrutura o tanto que a gente deveria investir? Sim. Nós deveríamos ter cidades melhor preparadas para o desafio que vem, seja do ponto de vista do clima, seja do ponto de vista de inventar novos setores produtivos. Como é que a gente constrói novos ecossistemas de emprego verde? Vamos ter que inventar novos empregos. Você brincou do reflorestamento por drone. Cara... Estou formando os nossos reflorestadores porque tem que ter operador de drone, tem que ter técnico em inteligência artificial. Se a gente não consegue entender as novas chaves do mundo para os nossos problemas internos, e desemprego é um grande problema do Rio ainda, a gente tem aí um aumento bom, acho que Eduardo vem tocando um bolão nessa pauta, mas a gente ainda puxa o desemprego nacional em vários meses. E isso vem da nossa dependência do varejo, isso vem da nossa dependência do setor do turismo. Os meses que não são turísticos são muito duros na capital, o que dirá no estado do Rio, né? Com o processo migratório, enfim. Tem muita coisa para construir. Então, precisamos de novos gestores, não, mas pelo menos gestores repaginados, vamos dizer assim, políticos repaginados. Eu queria falar um pouquinho sobre a política municipal. Você vereadora de primeiro mandato, se destacou, né, virou secretária de meio ambiente. Um município como o Rio de Janeiro é um cargo que tem uma visibilidade muito grande, um cargo muito importante. Eu já fui vereador, eu sei o quanto é interessante, o quanto é importante, né? Eu duro, até brinco, difícil. Eu cansei de ver companheiros querendo dizer, você candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal. Você vai se arrepender profundamente. A melhor coisa que tem é ser vereador. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho dessa tua experiência, porque eu brinquei com você no início, né, que eu vi você plantando árvore com drone, não sei o quê, e tem, eu acho que essa coisa da inovação no Rio de Janeiro, ela tem uma importância muito grande, né, porque o Rio ele tem capacidade, tem inteligência suficiente para lançar programas e coisas diferentes, né, pensar um pouco fora da caixinha. Exatamente. E acabar pautando o Brasil inteiro, né? Exatamente. E a gente acabou pautando com uma série de coisas que a gente quis desenvolver, tocar. E aí eu enfrentei alguns desafios, Bethlen. Meu primeiro mandato, como você sabe bem, eu tenho uma trajetória de ser uma mulher ativista, muito preocupada com as pautas urbanas. Eu sou arquiteta e urbanista, mas também sou uma mulher de origem muito humilde, muito pobre, vem da Praça Seca, de uma comunidade que não tem nome, inclusive beijo loteamento para quem está assistindo a gente. E essa trajetória, que vai da beira da favela até a universidade, fez com que eu fosse muito atenta, talvez mais atenta do que os quadros tradicionais, ao chão da realidade, né? Principalmente dos mais vulneráveis. E ao longo desse mandato, a gente foi atravessado pelo 22,
eu tinha muita certeza de que o Bolsonaro não entregou o que deveria ter entregue para a cidade do Rio de Janeiro, independente das pautas do meu campo de ideias, do meu campo de reflexão. Não coaduno, obviamente, com o que Bolsonaro defende, armamento. Foi um erro, né, estratégico dele. Foi um erro ele não entregar para o Rio. Aqui, se tem um lugar que ele tinha que ter feito, era aqui, né? Se você não entrega para a calçada, você não vai dar conta de nada, Exatamente. Né? Então, isso fez com que o próprio empresariado do Rio se distanciasse dele, mesmo concordando com algumas pautas, com a agenda pública que ele levava, mas estranhou que ele não entregou, de fato, o que deveria ter entregue para a cidade. E, claro, né, o pós-Crivella fez com que todo mundo olhasse para os lados e, gente, não dá para ter mais um oportunista de plantão, um delegado, um pastor, um pai de santo qualquer, chega no Rio, um juiz, como a gente teve com o Witzel, um sujeito literalmente de fora da cidade, mas no sentido de fora da despreocupação, não necessariamente... que não conheça os que problemas, não conheça as entranhas do Rio de Janeiro. Um sujeito que não estava enfurnado aqui. E eu percebia que Eduardo já vinha fazendo a formulação, inclusive publicamente, da necessidade da gente ter um presidente que entregasse para o Rio. E, de fato, ele tentou, no início do seu governo, eu já era parlamentar e vi. Ele fez vários gestos para o Bolsonaro, fez vários gestos para o Carlos, que é vereador da cidade. Então, secretária Laura Carneiro, de assistência social, tinha relação direta com o Onyx Lorenzoni, tentou atrair investimento para a cidade e nada funcionou porque o Bolsonaro estava com outras preocupações que não a gestão. E Eduardo, que é um sujeito entregador, né? Ele gosta do presidente, mas ele gosta mais da Caixa Econômica e do BNDES, com certeza. Mas eu acho que é isso, né? O prefeito da cidade... O prefeito é isso. Boa zeladoria urbana, investimento para a cidade, taxa de desemprego controlada e a cidade funcionando e a inovação acontecendo. Acho que são elementos importantes que sintetizam o Eduardo para além das minhas questões, né, da dificuldade que a gente possa ter, a gente, campo da esquerda como um todo, de assinar uma carta de amor ao Eduardo do ponto de vista das ideias, do ponto de vista do posicionamento. É óbvio que a gente gostaria de ter uma candidatura própria, por exemplo, esse ano. É óbvio que a gente gostaria que a Prefeitura do Rio estivesse mais alinhada com as pautas do campo progressista. Acho um erro a gente não ter uma política clara, habitacional. Acho que a nossa política para as mulheres é muito ruim, a gente não tem um debate de creche qualificado, o horário integral do Rio não é integral, então isso impacta muito significativamente as mulheres. Tem diversas questões que a gente pode ir pontuando no governo Eduardo, aqui e acolá. Mas, fundamentalmente, é um sujeito muito preocupado com o Rio de Janeiro. E é um sujeito que foi muito responsável no 2022, e acho que isso é o elemento fundamental do Eduardo. É um sujeito que foi muito preocupado com a agenda pública do Brasil, como o Rio de Janeiro se posicionaria frente a isso, inclusive enfrentando o berço ideológico do presidente. O bolsonarismo é daqui, os pró-armamentistas, os monarquistas, a maioria dos militares, né, que são o colchão de sustentação eleitoral do ex-presidente Bolsonaro, são do Rio de Janeiro. Então, existe uma coragem política muito grande de defender o presidente Lula naquele momento e avalio que o PT está sendo grato, do ponto de vista político, com este movimento que o prefeito Eduardo Paes fez, que não lhe é comum em todos os momentos. Todo mundo sabe o voto do Pedro Paulo, na Dilma, no impeachment, e, obviamente, Eduardo não demoveu o Pedro Paulo dessa tese, era um momento muito importante para nós, era um voto muito importante para nós. Da mesma forma que teve o Alckmin, o Alckmin hoje é vice do Exatamente. Lula. Você tem que fazer... alianças com os inimigos do meu inimigo são meus amigos. Na política, se você ficar olhando no espelho retrovisor, você não chega a lugar nenhum, né? Exatamente. Então, eu sou do campo que vê o Eduardo como um sujeito estratégico para barrar os oportunistas de plantão. Não quero aqui citar, me dedicar aos pré-candidatos aí colocados, mas a responsabilidade com o Rio. Eu até, quando uma eleição municipal, costumo dizer às pessoas que a ideologia, ela conta, mas você tem que pensar que, no final das contas,
você tem uma série de pessoas que dependem de um bom gestor para ter uma escola com a qualidade minimamente aceitável, um posto de saúde que funcione, uma rua bem conservada. Quer dizer, sabe, não dá para qualquer aventureiro aparecer e dizer querer assim, ser prefeito do Rio. Gente, são 45 Rio. bilhões ano. Uma cidade que tem 6 milhões e meio de pessoas. Uma cidade que tem a maior... Complexa. Talvez a uma das cidade maiores do Brasil redes mais difícil de administrar seja o Rio de Janeiro. A maior rede rede... entre o mar e a montanha. A maior rede educacional da América Latina é do Rio de Janeiro. Não é São Paulo, é o Rio de Janeiro. Sim. Então, de uma complexidade, um operacional, com empresas e autarquias, logísticas, em todos os setores, seja na conservação, seja na gestão de resíduos sólidos com a Conlurb, é uma cidade muito complexa. Uma cidade onde se enfrenta a milícia a partir do poder municipal. O prefeito Eduardo vira e mexe, vai no Twitter, dada a inexistência de uma força maior no Estado que enfrente esse poder narco-miliciano, vai a milícia, vai a sua rede social, ao seu Twitter falar. Olha que em 2009, quando eu fui o primeiro secretário de Ordem Pública, né, a gente criou a secretaria em 2009, e eu dizia isso em 2009. A gente demolia muitas construções na época, no Rio das Pedras, em várias É uma luta diária, continua. E eu dizia na época, isso está se tornando a principal fonte de receita da milícia. Exato. E muita gente de esquerda me criticava duramente, às vezes até pessoas do virou, PSOL Bethlen. que tinha na sua figura, no seu expoente, o Marcelo Freixo tinha sido presidente da CPI das milícias, eram muito críticos a mim, dizendo que eu estava demolindo casa de pobre, não sei o quê. Imagina como se um prédio daquele, na Rocinha, chegou a ser uma coisa cômica. Porque a gente foi derrubar um prédio que tinha 24 apartamentos e apareceu uma senhorinha que disse que ela era dona, que ela tinha construído aquele prédio com dinheiro que ela tinha recebido do FGTS. Eu falei, bom... A brincadeira, né? Chega a ser uma coisa cômica, né? Até o finado Boechat, na época, me entrevistou, brinquei com ele, falei assim, ô Boechat, se essa senhora construiu esse prédio com o valor dela do FGTS, eu acho que o prefeito Eduardo Paes deveria nomeá-la para ser secretária de obras. De habitação de obras. Ela vai fazer uma festa com o dinheiro, é uma coisa impressionante. É um fenômeno. É um fenômeno, tem que ser estudada. Secretária de habitação já. Mas o que você alertou em 2009 é a realidade do Rio hoje. Hoje, o principal filão, não diminuindo caça-níqueis, não diminuindo os depósitos clandestinos, não diminuindo, obviamente, a relação com o narcotráfico, mas a ocupação dos territórios informais e formais hoje está na mão desses caras. Então, você ter uma CEOP funcionando, uma CEOP com responsabilidade política, funcionando com os outros aparelhos policiais, um sujeito que não está disponível, disposto a corromper a gestão pública, como outras prefeituras estão, é um sujeito muito importante nessa quadra. Não há nenhum outro momento, pelo menos não vi na minha vida pública, e tenho 41 anos, tá, gente? Tô no debate urbano há 20 anos ininterruptos. Não vejo nenhum outro momento tão sensível onde seja tão importante e imperativo nós elegermos gestores altivos e responsáveis com o enfrentamento à milícia. Sim, eu acho que é até acima da questão Chegamos ideológica. Acima da questão ideológica. O Quaquá disse aqui, voltando ao Quaquá, o Quaquá está sendo lembrado aqui toda hora. Ele é uma figura onipresente. Mas ele disse uma coisa aqui que me marcou muito, que foi exatamente um pouco o que você está dizendo. Da forma dele mais assim, né, direta. Mas ele disse, olha, eu tenho uma aliança estratégica com o Eduardo Paes. Não é questão, não tem uma aliança filosófica com ele, eu tenho uma aliança estratégica. E entendo, ele até citou a questão do vice, a gente entrou na questão do vice, ele até citou, olha, eu entendo que a aliança com ele é muito importante, ele vai ser uma figura muito importante em 2026, que é o nosso principal campo de batalha. Claro. E aí eu não posso agora em 2024 ficar botando faca no pescoço dele, discutindo quem vai ser o vice, quem não vai ser. Não é a coisa mais importante a se discutir no momento. Mais importante é a gente avançar. Aliançar e avançar nessa frente ampla que a gente construiu nacionalmente e localmente. Tem muito acordo com isso. Acho que a gente não pode diminuir o debate da vice, porque ao mesmo tempo que o outro lado cresce, nós não podemos cometer vacilos e nos fragilizar na composição dessa vice. A gente precisa entender, a partir de pesquisa, a partir, inclusive, do debate, da aceitação do Lula ou não,
O presidente Lula vem crescendo no estado do Rio de Janeiro e na capital. Isso daqui a 2 meses, que é quando se encerra a história da vice e as coligações. Isso soma, isso agrega ou não agrega ao Eduardo Paes? E aí, falando do carimbo 24, 26 e 28, né? É quase uma engenharia casada. O PT também tem que ter um dever de casa de estabelecer quais são as suas pedidas, né? E o seu debate, quais são as suas prioridades em 26. Eu acho que estabelecer a prioridade na reeleição do presidente Lula é fundamental. E aí, se a gente entender e compreender que nós não vamos colocar, por exemplo, candidatura própria em 26, faz sentido posicionar o prefeito Eduardo Paes. Como vão ser 2 vagas para o Senado. Sim, vamos posicionar, vamos pleitear uma vaga desse Senado, desse palanque para o Senado. Eu acho que é indissociável essas 2 questões. Acho que o que o PT quer dentro da construção da Frente Ampla, como o PT contribui e como o PT incide na agenda pública deste novo prefeito ou nova prefeita que sentará na cadeira no 26. Eduardo não gosta de falar essa coisa. É porque falar que eu vou ser governador me prejudica. Mas, gente, vou contar um segredo. O prefeito Eduardo Paes será candidato a governador. Ele precisa ser, porque eu olho para os lados, ele é o sujeito mais conhecido. Mas pergunta a você, não passa essa questão do Eduardo ser candidato? Eu conheço um pouco o Eduardo Paes, conheço o Eduardo Paes há... Sim, trabalhou com ele. Sei lá, estamos em 2024, 31 anos, basicamente, que eu conheço o Eduardo Paes. Desde a época... Você nem tem essa idade toda, pai. Ensino berçário. Exatamente. Mas o fato é que você não acha que 2026, quer dizer, o atual prefeito Eduardo Paes ser candidato a governador passa um pouco também, foi o que eu discuti aqui com o Quaquá, ele ter um vice, uma pessoa que ele possa confiar que ele vai deixar a prefeitura sem dar descontinuidade nos projetos dele, porque eu vou até confidenciar uma conversa que eu tive com ele há um tempo atrás, depois de muitos anos se a gente conversar, e ele me confidenciou isso. Disse, olha, a minha preocupação é que eu não posso ser irresponsável de sair da prefeitura e uma coisa é eu perder a eleição para um adversário e o adversário fazer um monte de bobagem. Claro. Outra coisa é eu sair da prefeitura e deixar a prefeitura na mão de uma pessoa que, de repente, não dê continuidade administrativa, né, nos programas que nós nos comprometemos a entregar. Claro. Que aí a população não vai me perdoar com isso. Então, acho que... Você não acha que passa um pouco por isso? Quer dizer, de repente o PT dar esse conforto. Olha, Eduardo, a gente vai precisar possivelmente você em 2026. Então, acho que a nossa prioridade vai ser outra, que é em 2026. E eu acho que você tem que ter um pouco desse conforto em 2024 de ter um vice que você tem uma confiança maior de, eventualmente, sair para 2026. Claro. Eu acho que esse gesto precisa ser feito no 24. Acho que esse vice ou essa vice precisam simbolizar isso. Olha, é um sujeito que eu confio muito. Esse sujeito é da minha extrema confiança. E ele é o mais preparado, a melhor preparada para lidar com a minha saída. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que esse movimento não seja visto como a construção de um grupamento político encerrado em si mesmo. Acho que esse é o desafio que PT e PSD têm. Como a gente acena para a política fluminense de que esse sujeito confia e amplia para setores deste campo democrático, desta frente ampla. Nunca vi um governador ganhar sem a maioria da expressão política ou dos setores da política do Estado. E efetivamente, o prefeito Eduardo só tem, basicamente, um PSD da capital. Quais outros partidos, quais outros setores, ou qual outra imagem complementa ou daria complementação desta política, para essa política ser vitoriosa? Eu acho que a oposição vai bater muito nisso. Como é que esse vice vai se movimentar
a partir deste 24, esse vice vai ser vidraça desde o momento que ele estiver nesse papel, ou que ela estiver nesse papel. Ele precisará responder já como prefeito. Talvez seja um movimento que a gente não queira falar desde já, mas isso obviamente vai acontecer. E é fundamental a gente dar, na verdade, um tamanho político capaz de ampliar ao máximo este grupo que se formou, de PDT, PSB, PT e, obviamente, o PSD, para a disputa que virá. No outro movimento, o palanque do presidente Lula precisa ser amplo, no 26. O Quaquá, olha só, eu de novo trazendo ele para a nossa conversa, fez uma discussão duríssima e que foi muito criticada no 22 sobre o palanque duplo. Àquela altura, ele formulava. Eu, inclusive, fui contrária, fui do bonde contrário à formulação dele, mas tenho que admitir que fazia muito sentido. Olha, se a gente quer que o presidente Lula seja vitorioso aqui do estado do Rio de Janeiro, ele precisa estar no palanque vencedor, e o palanque do candidato Marcelo Freixo não será o que mais ampliará o campo político. Tinha a grande maioria dos prefeitos do estado ao redor do Cláudio Castro. Então, na medida em que você permite isso, você pode dar conforto a esses prefeitos e dizer, vou votar no Cláudio, mas eu vou votar no presidente Lula. Exato. Então, se nós temos, né, no 26, um palanque encerrado no PT e no PSD, por exemplo, a gente vai estar correndo o mesmo risco cometido no 22, de ter um palanque estreito de um lado, com o Eduardo, que é um quadro brilhante, mas com pouca margem de ampliação, e um outro palanque cheio de gente, cheio de prefeitos, cheio de deputados, com diversos senadores elegíveis, do outro. Mas ali, o bolsonarismo, você tem uma composição que fica mais fácil. Por exemplo, você tem 2 vagas de Senado na chapa para você compor. Você tem a vaga do vice para compor. Você tem uma composição um pouco mais folgada do que... Exatamente. O que eu acho, eu só olhando assim de fora, hoje que eu não estou mais inserido diretamente na política, mas olhando assim um pouco mais de fora, a gente acaba vendo um pouco mais da floresta. Claro. Né? O que eu vejo é que o Quaquá muito sabiamente disse aqui, se o PT quer ter o Eduardo comprometido com a candidatura do Lula em 2026 e sendo um quadro para enfrentar, que não vai ser uma eleição fácil, eu acho que a eleição de 2024 mais fácil, mais folgada. É uma eleição mais fácil para o prefeito Eduardo Paes. Até porque eu acho que os concorrentes, na minha opinião, são muito despreparados. Estão forçando a barra para nacionalizar do bolsonarismo, uma eleição que não cola. Nunca colou. Não adianta você pegar eleições que eu acompanho de lá para cá, se a gente pegar 2002, 2004, 2008, 2012, você pegar... São eleições que, se você vê a tônica do prefeito que foi eleito, em 2004, o Lula tinha uma popularidade altíssima no Rio de Janeiro, e o maior opositor dele a nível nacional, o César Maia, foi eleito no primeiro turno aqui. Porque... Não adianta, a pauta é municipal, as pessoas querem... Zeladoria, vida real, entendeu? Isso. O carioca se acostumou a entender essa diferenciação numa eleição e aprendeu nacional, com Crivella. Numa eleição municipal. Sim. Então, assim, eu acho que esse conforto, eu acho que esse conforto que vai ser dado ao Eduardo agora em 2024, aí sim, em 2026, eu acho que tem que se ter uma composição que, obviamente, vai unir uma série de forças. Aí, né, chegar lá em 2026 o que eu acho, e ver o que... É claro que eu sou muito adepta de a gente não estabelecer uma faca nos dentes do prefeito Eduardo Paes. Veja, eu sou do bloco que diz que, nesse momento, a gente está pagando uma certa dívida de gratidão, de movimentação política, pela forma que ele habilidosamente se movimentou no 22. Contudo, se estabelece, por exemplo, uma chapa pura, né, de PSD com PSD embaixo, se o quadro eventualmente for do PSD, isso é um sinal, um gesto para o 26, que pode, inclusive, startar, de forma antecipada, uma movimentação da oposição mais habilidosa e mais ampliada, que, obviamente, consolida um palanque ampliado de todo o resto da política, menos a gente. Essa é a minha única preocupação. Talvez não ser generoso agora,
pode startar um processo de ampliação para o outro lado, que é algo que nós, inclusive, não queremos, porque seria repetir o palanque estreito que nós tivemos em 22. E foi muito difícil. O presidente Lula perdeu no estado do Rio de Janeiro. E aí, veja, Sim. Depois dos investimentos milionários que a gente fez, BRT, Empatec, Minha Casa Minha Vida, vários cadastrados aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um palanque parecido com o que a gente teve no 22, que era um palanque militante, um palanque ativista, né? Um palanque quase que descolado da realidade da população. Depois de 4 anos, não. O governo federal, de fato, entregou muito para o município do Rio de Janeiro. O presidente Lula veio aqui já 9 vezes para apresentar coisas e governar praticamente junto com o prefeito Eduardo. Ele está muito dedicado ao prefeito Eduardo. Colocá-lo num palanque estreito, só porque a gente não está querendo discutir a vice agora, me preocupa a tática mais do presidente Lula do que necessariamente a tática do prefeito em querer ter uma figura próxima a ele, da sua costela, nesse cenário de 24. Porque, objetivamente... Mas aí você falou um negócio que eu tenho certeza que os opositores vão usar isso, né? Essa possibilidade, a gente, política, como diria o Luiz Guimarães, é aquela coisa, né? Cada hora tá de um jeito. Exato. Mas a oposição, ela vai olhar e vai falar o seguinte, olha, você é candidato para ficar 1 ano e meio e depois vai assumir o seu vice. Sim. Tá? Então, na medida em que a oposição usa isso, se o Eduardo Paes tem alguém muito identificado com ele, claro, você não acha que ele pode dar um conforto ao eleitor que, olha, não vai haver descontinuidade? Se isso acontecer, se o que a oposição está dizendo, se isso acontecer, sim, eu estou botando um vice que não vai dar descontinuidade. Quer dizer, o carioca que está votando em mim tem uma certa segurança de que não vai haver mudança de rumo, que as coisas não vão se perder, que o que está sendo bem avaliado vai continuar. Quer dizer, nesse momento, colocar alguém, estou falando do ponto de vista tático, claro, né? O eleitor não pode ter uma certa tranquilidade com o movimento de ter uma chapa menos heterogênea. Eu entendo o que você está dizendo. Claro, Na política, em geral, quanto mais você tem... Agrega quanto mais gente tem, mais chance é de você conquistar a maioria. Né? Você está tendo representações das mais diferentes correntes. Claro. Mas numa eleição em que há uma clara... digamos assim, há um sentimento grande na população de que o prefeito pode sair da cadeira num primeiro terço do seu mandato, né, dando vaga ao seu vice, ter um vice plenamente identificado com ele, não pode, nesse caso, dar uma segurança ao eleitor, que avalia bem, o Eduardo hoje é um prefeito muito bem avaliado pela população, de dar esse voto de continuidade? Isso é uma reflexão. Não, fazendo aqui a reflexão contigo. Eduardo é um sujeito que não transfere muito o capital político. As pessoas amam o Eduardo, não necessariamente o seu fã-clube. Acho que esse é o elemento para a gente acompanhar. Ele não conseguiu eleger o seu sucessor ali em 2016, diversos motivos, a Lava Jato, a desconstrução do Pedro Paulo. Que, aliás, foi uma injustiça aquilo ali, né? Porque essas coisas no Brasil que que colam, né? Eu já passei por isso também. Desconstrução de imagem. É o assassinato de reputação. Sim. Você pega a imprensa que fala tanto em fake news, isso é uma crítica que eu faço à grande imprensa, ela pega, né, um processo judicial, muitas vezes esse processo sequer quem está sendo acusado tem acesso, esse processo tem segredo de justiça, aí as fontes revelaram, a imprensa não tem nem como responder, o processo tem segredo de justiça, você não sabe. Aí a imprensa pega aquilo ali. Inclusive, nesse caso, as denúncias foram retiradas, ele nem chegou a ser. Né? Ele foi julgado inocentado. Julgado inocentado, enfim. Foi um episódio muito ruim que, de fato, manchou a vida política. Foi no meio da campanha, no meio da campanha. Como é que você desconstrói essa narrativa? Inclusive, foi usada pela oposição, na época, o próprio Marcelo Freixo usou muito essa narrativa, o PSOL, setores do PT usaram essa narrativa. Enfim, isso foi muito ruim. De qualquer maneira, aquele 2016 foi muito significativo de que a máquina não é tudo e que a capacidade de transferência dessa
imagem que o prefeito Eduardo Paes tem, de fato, uma performance invejável, todos os índices... Ali o Eduardo cometeu alguns erros. Eu posso te dizer, porque eu acompanhei bem de perto, eu acho que ele cometeu alguns erros ali. Primeiro, ele achou, como estava sendo feita uma grande entrega no Rio, que era a Olimpíada, né, e tinha muitas obras que estavam, digamos assim, agregadas à Olimpíada, eu acho que o Eduardo ali teve um pouco de autossuficiência, achando que isso bastava para eleger o sucessor. E aí ele deixou... Poxa, Rodrigo, o centro... ele entregou grandão, né? Não, muita coisa, muita, mas Como aí... é que você ia imaginar? Mas na política ele permitiu que o centro se dividisse. Sim. Por exemplo, ele permitiu... Índio da Costa candidato. O Osório. O Osório foi candidato. Foi secretário dele até pouco tempo. Sim. Né? Eu mesmo naquele momento me afastei dele. Então tinha uma série de componentes... faltando que eu acho naquela que ele eleição. permitiu aquela divisão, somado a essas denúncias aí, meio de campanha, Sim. que você não consegue responder, que o Pedro Paulo fez um esforço danado para responder, mas se você no meio de uma campanha não tem como responder. Atropelado, no né, meio de um pelo processo, acabaram levando a derrota do candidato da situação, que na época era o Pedro Paulo. Então, assim, eu acho que foi uma circunstância. E também ali já, eu acho que 2016, Tainá, foi um pouco já um proto-bolsonarismo. Exatamente. Você Sim. vivia ali mais do que assim, uma sinalização do bolsonarismo. O Bolsonaro percebeu isso muito bem, ele teve esse feeling político, mas esse rompimento com a política Sim. tradicional. Você vê que os dois candidatos foram para o segundo turno, eram meio outsiders daquele establishment político, né? Quer dizer, o Freixo nunca tinha sido nada no governo do estado, nem na prefeitura, o Crivella também não. Sim. Sempre tinha disputado contra o Cabral, contra o Eduardo, sim. enfim, havia sempre... Então os dois que foram no segundo turno eram aqueles que simbolizavam a... política limpa, honesta. Era o anti-establishment político, né? Que em 2018 acabou se revelando mais forte com essa eleição do Bolsonaro. Sim, e Freixo na esquerda e na direita, né? Sim. Haddad ficou muito bem posicionado naquela conjuntura e levou uma constelação de deputados nessa linha, nessa raia. Em 2018 você teve aquela aliança do Alckmin monstruosa, que o Alckmin teve uma votação pífia. Porque as pessoas estavam rejeitando a política tradicional, aquela coisa do lavajatismo. Sim, a direita tradicional acabou, né? Ficou uma coisa assim, as pessoas queriam romper com aquilo ali. Eu acho que 2016 foi um pouco isso. O efeito Aécio Neves. Enfim, é um pouco isso. Então é essa percepção Mas, que eu tenho. de qualquer maneira, dependendo da forma que Eduardo se posicione, esse espírito pode ser requentado. Em síntese, o que eu acho que a gente precisa provocar aqui? Como é que a gente não afeta a eleição hoje? Por isso que eu acho que acompanhar os dados, fazer pesquisas olhando todos os cenários é muito importante. Não acho que o ramagem vai ser algo menor. Acho que eles habilidosamente, né, vão posicionar vices que complementem ou um sujeito, uma sujeita técnica, ou um perfil de uma mulher conservadora. Eles vão entender a engenharia do pensamento do eleitorado do hoje, e, obviamente, para bater e polarizar com o movimento que o Eduardo vai fazer. E também a gente precisa tomar conta dos gestos políticos que a gente vai fazer para o 26. Porque ter um palanque amplo, sólido para o presidente Lula em 26 é fundamental. Sim. Não será uma eleição fácil. Não será uma eleição fácil. Não será. Então, tanto a nível de Estado quanto a nível de Brasil, com essa divisão que a gente vive hoje, são eleições... Então, ao passo que o prefeito Eduardo Paes está preocupado, óbvio, com o seu legado, e eu estou muito preocupada com o legado dessa gestão democrática que a gente conseguiu consolidar. Deu muito trabalho. Sim. Foi a duras penas. E quase por 1,5 milhão de votos a gente perde. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com essas capitais nacionais, né? Rio, São Paulo, Vitória, BH. Como é que a gente consegue ter os principais palanques dessas cidades, dessas capitais? Você tem toda a razão. Mas eu acho que 2026 passa muito... Até foi uma coisa que ficou muito marcante nessa conversa que eu tive com o Quaquá,
passa muito por esse conforto em 2024 do Eduardo ter uma garantia de continuidade do seu legado para que possa enfrentar essa dificuldade em 2026, porque foi o que você disse. Eu acho que o grande desafio vai ser 2026. Sim. E para que isso aconteça em 2024, você precisa estar numa situação confortável, azeitada. Né? Sim. Porque se o Eduardo olhar 2026, uma situação mais desfavorável, com insegurança aqui, é muito provável que ele diga, não, vamos arrumar um outro cara para ir aí, eu vou ficar aqui, né, onde é o meu terreno, onde eu conheço bem, onde eu estou entregando, onde eu tenho um monte de coisa para fazer, enfim. Eu acho, Tainá, que os adversários vão ter muita dificuldade. Se ele pudesse colocar a mãe dele como vice, ele colocaria. Dona Consuelo. Mas eu acho que os adversários vão ter muita dificuldade de propor coisas significativas. O que eu vejo até o momento... o Rio, né? Não conhecem o Rio. O que eu vejo até o momento é uma pobreza de ideias, muito grande, uma várzea. Assim... Até pessoas capacitadas do outro lado, mas eu vejo... Eu gosto muito do Queiroz, acho um quadro interessante até desse centro democrático. Não vai conseguir mas aparecer, ainda não tem tração. Isso, acho que não tem tração, não tem time, né? Eu acho que ele vai precisa ser engolido acumular ali pelo bolsonarismo. Também acho. Vai ficar muito difícil dele E que se dividiu, tem parte o Rodrigo Amorim, parte o delegado, Ramagem. Não entendi essa estratégia do bolsonarismo de consumir o próprio voto. Também acho esse negócio de achar que dividindo vai facilitar. Dividindo o governo, não conheço muito isso, né? Enfim, é estranho isso, né? Seria a mesma coisa que a gente chegasse agora no campo do Eduardo Paes e disse o seguinte, vamos dividir aqui. Vamos então, lançar prefeita. Lança um candidato, outro lança outro, que fica mais fácil a gente combater o inimigo. Né? Quer dizer, exatamente. Uma coisa meio Olha, doida. eu não descartei essa ideia, tá? Tem uns 6 meses atrás, se não for possível disputar os votos do bolsonarismo, né? Se tiver só voto muito orgânico do Bolsonaro, vamos lançar mais uma candidatura de esquerda ali, embaralhar a esquerda e tentar, por voto útil, drenar pro Eduardo. Falei, não, imagina, foi uma formulação que automaticamente foi esquecida por conta tanto do ato de Copacabana, o lançamento do delegado em Padre Miguel, enfim, eles se posicionaram, né? Colocaram o delegado em rede nacional, diferente até de outros momentos do bolsonarismo no Rio. Bolsonaro passa o 2020 e até o próprio 2016 meio longe da política local. Sim, não fez o próprio filho. Foi um equívoco, isso, né? Agora eles estão montando uma tropa. Então, exatamente. Eu acho que a estratégia do bolsonarismo mudou para esse cenário. Você não acha que dentro dessa lógica é um pouco um erro do Tarcísio ser candidato? Assim, de acabar criando uma... Você está me colocando em maus lençóis, porque eu sou apaixonada pelo deputado federal Tarcísio Mota, mas eu acho que ele depois eu vou te contar uma passagem com ele maravilhosa. Ele erra absurdamente. Primeiro, porque não percebe a necessidade dessa nova esquerda, eu considero ele um grande quadro dessa nova esquerda brasileira. Ele corre o risco de sair menor do que ele entrou. Eu acho também, mas é uma dificuldade de concepção até do porquê que existimos e o que a cidade precisa. Eu acho que a pauta, né, manter as pautas da esquerda no debate público é muito importante. Acho fundamental. Ele é um excelente parlamentar. Acho que é um dos melhores tribunos do Brasil. Já falei isso publicamente, dividi bancada com ele, sei bem do brilhantismo que ele tem na retórica, no discurso, na construção do pensamento, na reflexão do nosso campo. Mas teima em fazer o movimento que a esquerda brasileira faz, que é se distanciar da vida real e do debate das pautas objetivas. Como é que a gente estrutura o nosso programa? Qual é o programa da esquerda hoje para a cidade do Rio de Janeiro? Que é algo que eu estou muito dedicado especialmente. Nós vamos continuar criticando a iniciativa privada e o papel do capital privado na discussão de cidade? O ano é 24. Não tem jeito. Quem gera emprego é a iniciativa privada. Claro. Não tem como. Você pode regular, você pode criar ser indutor, incentivo. Né? Você tem que ser indutor disso, você tem que dialogar com essa iniciativa. Não pode ser um grande balcão de negócios da cidade. É óbvio que precisa ter regra e precisa ter pulso firme com todos os setores, não só com a iniciativa privada. Mas não ter repertório claro para as nossas pautas máximas e como é que elas se
enraizam e se consolidam na cidade é muito ruim. Acho que a gente perde uma oportunidade grande. Não vou dizer que a gente tem um governo progressista na agenda do Eduardo, mas a gente tem um governo essencialmente democrático. Acho que pegar, por exemplo, o que o secretário Everton Gomes fez na Secretaria do Trabalho é um super case da esquerda que a gente precisa olhar. O que a gente teve de iniciativa na Secretaria de Meio Ambiente é um case que a gente precisa observar com atenção. Experienciar governos, experienciar gestões que você negocia com os setores, você dialoga com os setores da sociedade, é uma super experiência. O Eduardo fez um governo bem amplo, né? Muito amplo. Assim, até que ele não tinha amplo muita até relação. Demais. Você tem não aí vamos falar da família Brazão aqui. Você tem um Ferreirinha na educação, que era uma pessoa que ele não tinha muita relação. Mas que está lá. Você tem o Sorange na saúde. Que é um golaço, a referência. Que consegue fazer um trabalho bacana e comunicar bem, né? Porque saúde é uma pasta sempre espinhosa, muito difícil, né? exatamente. Com muitos problemas. Tem sempre um problema, né? Se você não comunica Primeiro o que você está fazendo. Você vai numa escola, você pode ir feliz para estudar, mas no hospital ninguém vai feliz. Ninguém vai feliz. Né? Ninguém vai sobre a vida das pessoas. Ótimo, vou para o hospital. Exato, Ninguém vai feliz. Então é um lugar sempre difícil de você lidar. As pessoas estarem à São vontade, sempre muito né? carentes. Sim. Sistema SUS, né? Não são os mais ricos, os melhor assistidos que estão ali. É a ponte para os mais vulneráveis, para os mais pobres. Então, o SUS rodando bem, acho que o Sorange é muito habilidoso nesse atendimento da atenção básica. Enfim, então acho que o Eduardo acabou conseguindo, né, com os sobre essa ótica, sobre essa lógica que você levantou, tá assim, bem amplo, né? E é um governo de antes e depois, né? A gente, inclusive, sente reflexo disso. Eu sou muito crítica do licenciamento na SMDUI. Por que, na verdade, o licenciamento ambiental está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Porque no começo do governo, ele estava muito mais à direita, não era governo Lula, ele dialogava com outros setores da sociedade. E, naquela época, a flexibilização da legislação urbana e ambiental era a pauta. A gente tinha o Salles como ministro do Meio Ambiente. Ele precisava dar algum gesto, e o gesto que ele encontrou ali no meio daquela crise toda institucional era mudar o licenciamento de lugar. Hoje faz sentido, num novo governo do Eduardo Paes, né, no Dudu 4, faz sentido manter o licenciamento onde está, da forma que está? Gostei do Dudu 4. Do Dudu 4.0. Não ter uma Secretaria Municipal de Planejamento Urbano é muito ruim. Ele exonerou o Fajardo e essa figura do planejamento urbano se perdeu totalmente dentro da gestão, virou uma subsecretaria dentro da Secretaria de Desenvolvimento. A Maína, né? Você não falou dela, mas gosto de falar aqui das mulheres. Bateu um bolão na discussão do enfrentamento à máfia do transporte, e inclusive numa pauta que Eduardo patinava, não era uma das melhores pautas ali dele. Ele pensa e formula um BRT com as empresas de ônibus. E aí, na precarização do Crivella, ele percebe que precisa consolidar uma empresa pública de transporte, a Mob Rio, para conseguir reverter os danos que as empresas privadas fizeram no sistema de transporte do Rio. E acho que tem também movimentos que ele verbaliza pouco, claro, porque não é de esquerda, mas tem movimentos muito progressistas, né? Muito alinhados à agenda da esquerda. Eminentemente de esquerda. Eminentemente de esquerda. Ele fez uma empresa pública em pleno ano de 2022. Então, sim. Acho que é algo positivo. Ele fala, inclusive defende a Mob Rio, e acho que disputar o quadro, Eduardo, que fala para mais gente, que fala para mais setores, é muito estratégico nesse momento de polarização. Uma coisa é uma mulher preta de favela, obviamente carimbada, com toda a minha carga de esquerda e progressista, fazer defesas públicas de determinadas pautas econômicas. Outra coisa é o Eduardo Paes defender fundo climático, defender a agenda de intervenção, Estado máximo para projeto de adaptação em favela. Ele consegue convencer, né? Ele tem o poder do convencimento de setores mais amplos da sociedade do que um quadro como eu. Estamos trabalhando para daqui a 10 anos a gente ter uma prefeita negra, a gente ter uma governadora negra da esquerda, um novo ebrizolismo mais enegrecido aqui no Rio de Janeiro. Claro que a gente está e pensa e formula isso. Mas acho que talvez Eduardo seja um dos instrumentos mais estratégicos nesse momento para a gente disputar essa cidade. Sim. Acho que vai ficar estreito para a esquerda radical.
Bom, vamos falar um pouquinho de pauta ambiental, senão vamos, exatamente. Como é que conversa, Como é que você me chama? Só fala de política na não veia. conseguimos chegar lá. Bom, nós estamos vivenciando e vendo, né, cara, essa tragédia humanitária que é esse dano climático que foi acometido no Rio Grande do Sul, né? Uma coisa incrível, porque não aconteceu no Uruguai, não aconteceu em Santa Catarina, aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Parece que todas as águas do universo foram para o Rio Grande do Sul. E aí eu queria te escutar um pouco, olhando um pouco para o nosso quintal aqui, né? Porque tem um pouco de verdade essa questão dos problemas climáticos, e muito óbvio, a gente tem uma questão da ação do homem, né, degradando a natureza, mas tem um pouco também dos ciclos que acontecem, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul já foi vítima de uma tragédia parecida na década de 50, se não me engano. Exatamente. Aqui o Rio de Janeiro, eu lembro, morava ali na Pacheco Leão, na casa da minha mãe, em 1988, se não me engano. Nós ficamos 3 dias sem poder sair de casa, porque a Pacheco Leão virou um rio. Um rio. Você não conseguia sair de casa, não conseguia sair. Era ali no Jardim Botânico enche muito. Uma chuva famosa. Rio dos Macacos. Sim. Você teria um problema da lagoa, de troca de do água. Retorno, enfim, tem um negócio ali que é histórico. E sobre essa ótica, eu acho que o Rio até melhorou em alguns aspectos. A gente conseguiu ações, principalmente na gestão, na primeira gestão do César Maia e na primeira gestão do Eduardo Paes, muitas ações de geotecnia, coisas que eu acho que conseguiram atenuar um pouco esses problemas, que o Rio é uma cidade muito difícil, né? A gente espremida entre o mar e a montanha, né? Dificílimo. Enfim, queria discutir um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu odeio falar isso, porque toda crise climática, né, todo evento extremo é muito dolorido, porque isso impacta a vida das pessoas, os deslocamentos forçados, as perdas econômicas. O Rio Grande do Sul precisa ser uma grande case de sucesso desse retorno, de como é que as cidades voltam à normalidade, como é que a gente consegue restabelecer a vida das pessoas com dignidade. Tá tudo bem? Quer parar? Não, pode, vamos seguindo. E Eduardo Leite, acho que vale depois a gente avaliar esse personagem, teve muita habilidade no debate público comum. Ele conseguiu neutralizar a desconstrução que setores da esquerda começaram a fazer, se afastou do bolsonarismo, não quis negar a crise que se estabelecia, mas, ao mesmo tempo, todo o seu passivo, né, de negligência, inclusive de flexibilização lá, não só nos licenciamentos, mas da abordagem, da forma de tratar o debate climático e a adaptação das cidades, deixou claro um problema para todo gestor e gestora enfrentar daqui para frente no Brasil. E o próprio governo Lula, né, falando não do Lula 3, mas Lula 1.0, Lula 2.0, o próprio governo Dilma, nunca conseguiram, de fato, vigiar a chave da mudança do clima e do enfrentamento à mudança do clima extremo e dos eventos extremos que a gente vai ter e que serão cada vez mais recorrentes. Não é que nunca tenha havido uma chuva como essa no Rio Grande do Sul. O que acontece é que o volume de chuva, né, o evento, a duração do evento, o volume de precipitação e a constância que esses eventos vão ocorrer e já estão ocorrendo nesta década, né, nesse século XXI, vão ser cada vez mais recorrentes. Eu lembro que antes da chuva que nós tivemos em Acari, né, em fevereiro desse ano, pegar todos os índices ali da bacia do Rio Acari e a nossa contagem pluviométrica da cidade se repetiu na chuva de 2019, na gestão do prefeito Crivella, quando nós tivemos a derrubada, a queda dos prédios da Muzema. Não sei se você se recorda disso. Lembro sim. Aquela chuva, a chuva do Acari, né, que foi concentrada na região da Grande Acari. A de 2019, que foi concentrada na região da Tijuquinha, Tijuca, Muzema, aquele maciço da Tijuca, de modo geral.
E a chuva de 88, que se concentrou no Parque Nacional da Tijuca, e principalmente ali nos arredores da Praça da Bandeira, né? A Praça da Bandeira ficou parada durante dias também, assim como a tua lembrança lá do Jardim Botânico, são índices muito próximos. Uma com uma distância de quase 30 anos e as outras 2 ocorrências pluviométricas com uma distância dos seus 5 anos, 2019 para 2024. O que significa isso, né, no final das contas? Os engenheiros, arquitetos vão lembrar aqui das aulas de infraestrutura urbana. As cidades estão preparadas para chuvas de 50 em 50 anos, para chuvas de 20 em 20 anos, não para chuvas que acontecem de 5 em 5 anos, com a precipitação que ocorreu agora no Acari e a que ocorreu muito menos no Rio Grande do Sul. E, principalmente, as outras ocorrências climáticas, uma grande concentração de precipitação que foi antecedida de uma grande onda de calor por conta do El Niño e que é precedida de uma onda de frio extremo. As temperaturas estão baixíssimas agora no Rio Grande do Sul. Que agora vai entrar El Niño, né? Agora vai entrar El Niño. Então, um inverno bastante frio. Geadas pesadas que vão se estabelecer no Rio Grande do Sul. Esta mudança, esse regime tão severo das estações do ano, são decorrência das mudanças do clima que nós não estamos dando conta de dar. E, claro, tem algo de receita do gestor local, do munícipe, que precisa adaptar a sua cidade e tal. Tem algo do gestor estadual, que precisa dar conta das bacias hidrográficas e das obras de maior robustez. E tem coisa do governo federal, que é a emissão de gases de efeito estufa dos estados, como é que está o nosso controle de emissão de gases, o tal do Global Stocktake, o controle das atividades que você está produzindo para minimizar esses gases de efeito estufa que impactam na mudança do clima. Cara, o Brasil não está preparado para isso, não está se preparando para isso, salvo pouquíssimas, raríssimas cidades, como o Rio. Mas eu te pergunto, não há um pouco, eu faço um pouco essa crítica. Você não acha que o ambientalismo no Brasil fica muito preocupado com questões globais e a gente acaba esquecendo um pouco desse microclima, desse microcosmo nosso? Por exemplo, a gente fica numa discussão enorme sobre a defesa da Amazônia. Ok, importante. Mas aí a gente esquece, por exemplo, que o Rio de Janeiro, 60% da população não tem esgoto tratado. Exato. A gente esquece que tem locais onde faltam canalizar e dragar rios importantes para que as pessoas não sofram com enchentes, com chuvas torrenciais, como ocorre no verão. Claro. Então, acho que não falta um pouco isso, que a gente dá um pouco mais de atenção ao microcosmo, principalmente dos grandes centros urbanos. Óbvio, sem esquecer das questões maiores, mas assim, esse microcosmo tem uma importância assim, talvez parelha no discurso ambientalista? Claro. Isso é um problema crônico da formação do próprio pensamento progressista, do pensamento democrático, que colocou, de um lado, ambientalistas ligados às pautas da natureza, da conservação, do conservacionismo, em que pese todo o meu respeito pelos grandes ambientalistas do Brasil, Chico Mendes, nossa ministra Marina Silva, mas esse ativismo, podemos falar assim, foi totalmente lateralizado em detrimento das pautas estruturantes. Os gestores locais, a política, inclusive, do centro democrático. Isso não é uma pauta da esquerda, não deveria ser uma pauta da esquerda nem da direita. Isso precisava ser uma pauta da democracia e da boa governança pública. E não é. Por outro lado, também, o trato do debate do ativismo ambiental e climático se deu muito no campo da universidade e muito no campo das altas classes sociais, né? O ativismo climático é fundamentalmente caro. Ir para uma COP hoje, a última COP foi em Dubai. Você não viaja para Dubai com menos de R$25 mil. Sem articulação política o suficiente, sem relação com o governo, se você é simplesmente um sujeito preocupado com o meio ambiente e clima, imagina. Você vai tirar R$25 mil do bolso para discutir. Ou seja, o descolamento que a gente tem da vida da população, da vida do povo, é algo muito preocupante e que não é sinalizado, não é enfrentado
pelas lideranças da esquerda e muito menos pelas lideranças da centro-direita brasileira. Um outro aspecto importante vem do ponto de vista da técnica mesmo. Arquitetos e urbanistas, planejadores urbanos, durante muito tempo falaram sobre urbanização de territórios precários, urbanização de favelas, urbanização de periferias, sem lidar com a necessidade de adaptação das nossas obras, inclusive, da nossa forma de pensar a engenharia brasileira para essa nova realidade. Sim. O alargamento do canal, a nossa microdrenagem pensada, a macrodrenagem pensada para um determinado bairro, é calculada de um jeito pensado há 10, 20 anos atrás. O que a gente vai enfrentar nos próximos anos é infinitamente mais grave do que a gente previu nos nossos cálculos, nas nossas pranchetas, há um tempo atrás. Há, inclusive, reflexo grave da engenharia brasileira. Outro problema ácido da Lava Jato. Hoje, para você conseguir ter, de fato, um projeto adaptado aos novos padrões, inclusive internacionais de engenharia, com soluções baseadas na natureza, com soluções de inovação no campo da engenharia e da arquitetura, é raro. Quantas grandes construtoras estão investindo em tecnologia de adaptação e hidrologia? Um dos principais gargalos hoje do Rio Grande do Sul é arranjar um calculista, hidrologista, engenheiro mecânico capaz de calcular o tamanho de uma bomba que retire as águas de bairros inteiros. A gente não tem esse técnico no Brasil. A gente teve que tirar de outros estados, catar de outras prefeituras para lidar com a realidade lá do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio, inclusive, a gente tem uma excelência em geologia, né? Porque a GeoRio é uma referência nacional. Por isso que eu fiz questão de marcar que o Rio de Janeiro é muito exceção, até em relação a grandes capitais, tá? São Paulo ainda está atrás no que se refere ao enfrentamento da crise. Nós temos mais de 100 favelas com sinalização de sirene hoje e com protocolo de resiliência e enfrentamento à crise. Tem uma obra na primeira gestão do Eduardo Paes, que eu acho que é uma obra que é uma referência também, conheço poucas no Brasil, que tem a questão dos piscinões. Os piscinões. Da Praça Foi da o primeiro Bandeira. que enfrentou isso, porque é uma obra que ninguém quer inaugurar. É uma obra invisível. Tu inaugura um piscinão. Você cava buraco. Cadê a obra? Que você não fez? tem. Vai ter um buraco lá para baixo. Exatamente. Uma bomba quebra numa única chuva do ano, toda a opinião pública, todo o senso comum vai para... fez esse buraco aí à toa, não funcionou. Mas é literalmente uma obra que salva vidas, né? A gente pensar que isso foi feito, claro, nessa grande região da Praça da Bandeira, que talvez seja mais emblemática, mas em diversas áreas de Campo Grande, várias praças alagáveis, se a gente pensar Afonso Pena, se a gente pensar eixos da Zona Oeste, a Comunidade do Aço hoje é uma obra que pouca gente conhece, é uma grande obra de engenharia, Jardim Guaratiba, que é inclusive referência internacional para enfrentamento à crise climática. Eduardo vem acumulando muito a cidade desde a sua primeira gestão, inclusive bebendo da agenda do próprio César Maia, que já era um sujeito antenado com isso. Não à toa ele empodera o Conde, que era um grande arquiteto, foi um grande secretário, como seu candidato a prefeito, muito por conta desta preocupação da gestão das grandes obras públicas e principalmente da infraestrutura. Tem uma visão mais estratégica da cidade. Onde você aplica os muros de contenção, como é que você aprofunda o entendimento de fato da mancha de crise e de deslizamento do rio. Não são decisões fáceis, né? O gestor ele é muito tensionado pelos pedidos locais, pelos pedidos dos parlamentares, pelo pedido da política. Se você não tem uma visão ampla de planejamento de cidade, você fica à mercê, talvez, o que o governador Cláudio Castro não consiga se desamarrar, dos interesses paroquiais ali, de cada parlamentar, varejo, de cada região, do varejo. Você ter clareza da agenda pública, do que é o enfrentamento à crise, de quem cuidar primeiro, de seguir o seu próprio planejamento estratégico, né? Eduardo não gosta muito de plano diretor, mas de planejamento estratégico. Ele é muito ativo, atuante, criou uma série de dispositivos na máquina pública para todas as secretarias seguir o planejamento estratégico dele. Ele sabe, de 4 em 4 anos, para onde o Rio de Janeiro está indo. E acho que poucos gestores no Brasil, por mais que inventem sua própria agenda, né, o seu próprio planejamento, seguem o planejamento à risca. Eduardo é um sujeito que segue esse planejamento à risca. E, na agenda do clima, isso é fundamental.
porque não é uma obra que necessariamente te dê votos no automático, né? A agenda do clima não elege ninguém. Mas é a agenda talvez mais responsável e que, de fato, constrói cidades mais desenvolvidas, mais acolhedoras para a população, que gasta menos. Imagina, a gente teve a favela do Acari, inclusive é uma grande pedida aí do prefeito para o presidente Lula, por favor, libere o PAC da Grande Acari para a gente. Não é uma obra barata, é uma obra que passa os seus bilhões. Tem problemas estruturais seríssimos. E não é só simplesmente o leito do rio, é sobre o impacto de moradia nas pessoas, é sobre uma obra de engenharia robusta que ultrapassa o próprio Acari, e inclusive ultrapassa até o próprio município. Ali, inclusive. Sim, então não é uma obra fácil, muito menos barata da municipalidade bancar sozinha, é preciso investimento público de fora do Rio para a gente conseguir dar conta dela. Mas ter os projetos já prontos, ter o entendimento de que essa é uma obra prioritária para a cidade, isso não tem gestor que substitua. É fundamental. E acho que o presidente Lula precisa repensar urgentemente a forma que cobra, insere, incide no planejamento climático, de ação climática das cidades. Até um tempo atrás, no Minha Casa Minha Vida 1 e 2, era fundamental que os municípios estivessem com o seu plano de habitação e o seu plano diretor em dia para conseguir os recursos, para enquadrar os seus empreendimentos em curso. Isso ainda está em vigor e para os projetos do PAC, nada era pedido. Se fazia ali um termo de cooperação, um termo de ajustamento de conduta, mas nada obrigaria ou garantiria que aquele município iria, ao longo dos anos, realizar as obras necessárias para a adaptação climática. Eu venho batendo muito na tecla que é preciso garantir recurso para a realização desses planos de ação climática, porque municípios de baixo orçamento são incapazes, às vezes, de investir nesse sentido. Formação, ter cursos novamente, o Ministério da Cidade formar os técnicos locais para essa situação, para esse debate, e principalmente a gente construir na ponta o diálogo da negação climática, né? O negacionismo é muito ruim. Não vai acontecer lá, no Rio Grande do Sul não vai acontecer aqui. Eu acho que o alarmismo climático é muito ruim, o terrorismo do clima, né? Vai acabar, vai morrer, tá tudo errado. Eu lembro que 2004, 2005, né? 2004, o Al Gore perdeu a eleição para o Bush, né? E começou a dar umas palestras, fazer até um filme. Sim, ele tem um instituto muito sério. Mas ele dizia que agora, em 2020, se nada fosse feito, os oceanos iam subir 1,5 metro, então o Rio de Janeiro ia acabar, e não aconteceu nada disso também, né? Sim. Assim, mas eu ouvi... Mas tem muita coisa ruim. É uma coisa que eu acho que fica até depois... Eu ouvi há uns 15 anos atrás de um conhecido meu, que foi um ambientalista muito ligado ao Greenpeace, era da turma do Partido Verde mais radical, sei o que, ele se afastou um pouco, porque ele disse, olha, eu cheguei à conclusão que os ambientalistas no Brasil ficaram muito descolados da realidade, porque não há nada mais degradante do ponto de vista ambiental do que a pobreza. Porque a pobreza é o que mais degrada o meio ambiente. Se você não enfrentar a pobreza... Inclusive, que é a falta de saneamento, que é a habitação precária, claro. Que são essas coisas todas que é a vida do dia a dia do cidadão. Se a gente fica inclusive, diversos ambientalistas flertaram e até flertam em alguma medida com a aporofobia, né? Com a discussão das favelas, como criminosos ambientais. Como é que você... À luz da pobreza extrema, você não pode chegar em Manguinhos e dizer que o mais grave de Manguinhos é a destruição do mangue. É claro que a recomposição do manguezal é fundamental, mas isso precisa ser aliançado com práticas e políticas sociais que impactem a vida das pessoas. Esgoto, né? Exatamente. Plantou um mangue, que beleza. A pessoa não tem o esgoto. Exatamente. Quer dizer, sabe, é isso que eu te digo, é uma coisa desconectada da realidade. Claro, a gente fica uma discussão enorme se pode ou não pode extrair petróleo lá da foz do Amazonas, que na verdade, a gente fala foz do Amazonas, mas isso que pauta sensível, polêmico, hoje ele acordou polêmico. Sim, mas ali em cima a Guiana está extraindo. Sim. Como é que você responde a isso? A Guiana está. Isso. Quer dizer, a Guiana não causa impacto ambiental nenhum, aí a gente não pode fazer, e esse dinheiro não poderia estar sendo revertido
para poder... Para estudo, para pesquisa. Tudo bem, nós vamos liberar, mas esse dinheiro integralmente tem que vir para fazer saneamento nas grandes cidades, tem que vir para combater os problemas climáticos, tem que vir para canalizar rio, fazer replantio, né, plantar... Será que não era muito mais inteligente, de repente, travar uma batalha nesse sentido? Né? Quer dizer, aliar o desenvolvimento do que engessar econômico. O desenvolvimento, claro. Entendeu? Não, é uma pauta extremamente sudestina a discussão da transição ecológica em alguma medida, né? Vejo muito Randolph tocando e debatendo isso. Vejam, vocês querem a floresta de pé, mas não estão vendo que a floresta está com fome. Sim. Você quer romantizar a minha floresta, mas você não está aqui para dar conta dela em pé. Existe um descolamento, inclusive, das necessidades dos povos originários e dos povos ribeirinhos. O que a gente está fazendo, de fato, para aquele Yanomami que eu estou vendo no Fantástico, esmilinguido, sofrendo com mercúrio? O que eu estou, de fato, fazendo para garantir a qualidade de vida e o que é desenvolvimento econômico sustentável para esta população? Sim. Porque essa população precisa trabalhar, ela precisa se vestir. Ela vive, em que pese você tem que preservar um pouco a cultura e a vida dos povos originários, você tem uma realidade no entorno que existe, né? Claro. Você tem que dar sustentabilidade a essas pessoas. Não vou chegar ao nível dos Estados Unidos, que você tem cassino dentro da terra indígena. Exatamente. O cara é dono de cassino, o índio lá é dono de cassino, né? Mas você tem que permitir que aquela população... Engessar a floresta é o pior caminho. Até porque eu quero falar da potencialidade do bioma como biomedicina. Sim. Eu quero falar da tecnologia de floresta, que a gente fala pouquíssimo. As multinacionais todas, com todos os seus interesses voltados para a Amazônia, e a gente não tem uma usina, uma indústria da agrofloresta na nossa Amazônia legal. Isso é um erro, isso é um equívoco. Sim. O que a gente está fazendo com as nossas sementes, como é que a gente está produzindo e replicando essa floresta, qual é a qualidade das cidades da floresta, porque são cidades inteiras, não são cidades pequenas. Estou falando de cidades com 10, 20, até 200 mil habitantes, no meio da Amazônia. Como é que você responde a esse desenvolvimento? A maioria, e aí não quero botar aqui a polêmica no colo do meu presidente, mas realizar a COP30 sem falar do desenvolvimento das cidades satélite de Belém é uma indignidade. Não, e outra você está falando de cidades que não têm saneamento básico. A gente tem que parar com esse complexo nosso de a gente fala tanto em a esquerda mesmo, né? Falar essa coisa de imperialismo americano, coisa e tal. A gente agora está tendo uma versão 2.0, que é o imperialismo ambientalista em cima da gente. Quer dizer, nós temos que preservar a floresta, mas Sim. a Alemanha, primeira crise que teve lá de gás com a troça, eram queimando floresta. Exatamente. Quer dizer, e aí? A gente tem que preservar? E vocês? Não tem que fazer nada? Nada, exatamente. Vocês não pagam por isso? Vocês querem que nós sejamos o equilíbrio a gente preserva, a gente paga para preservar e a gente não desenvolve. A gente fica estagnado do jeito que tá. A gente quer que a gente fica com a sua pobreza aí. Na parede de vocês. O Brasil vê um quadro na parede de vocês. Não dá para ser assim, O Macron né? vem aqui, tira foto, vai embora, bota no Instagram dele e a gente fica... E aí eles vão queimar a florestinha. Quando eles brigarem com a Rússia, não tiver mais gás, eles vão queimar a floresta deles e a gente preserva a nossa aqui para equilibrar o clima. Mais ou menos isso. Mas é fundamental a gente entender que acho que tem uma discussão dessa floresta do século XXI. A gente tem uma relação muito mal resolvida com isso. Ora porque a gente entendeu que a chave era apenas a conservação e a gente não deu conta dessa conservação, índice de desmatamento muito alto ainda, a discussão dos povos originários, né, principalmente nessa época bolsonarista do país, fez com que a gente fizesse um verdadeiro genocídio, porque a gente não tinha uma agenda pública, inclusive, para dar conta, para entender qual é a agenda da preservação Yanomami. A gente não tem. A gente está construindo isso. Acho que o Ministério dos Povos Originários é um aceno importante. Mas, objetivamente, qual é a agenda da cidade amazônica hoje? Qual é a agenda de pleno emprego? Porque, gente, vamos falar de pleno emprego e bem-estar social na floresta também? A gente não fala dessas coisas. É verdade. O indígena vai vender... a gente quer que o indígena viva conforme ele vive desde o meio do século XX, vendendo miçanga, vendendo cocá na beira das nossas estradas. Não tem cabimento, né? Isso não existe. Muito, isso é
uma ideação, uma lógica dogmática que setores da esquerda, tá? Não vou dizer esquerda como um todo não, porque eu sou de esquerda, o Haddad é de esquerda, tem figuras da esquerda que pensam. Tecnologia para esses povos originários poderem melhorar a sua E produção mais, agrícola. Eles têm tecnologia. Eles têm toda a capacidade. Gente, tem indígena doutor, tem indígena pós-doutor, tem indígena construindo tecnologia. Vamos lá. Cadê as incubadoras indígenas presentes nos territórios originários? Cadê financiamento para isso? Cadê financiamento público para isso? Cadê as startups de indígenas? Tem muita coisa. A gente não fala tanto da tecnologia de favela, tem a tecnologia da floresta também. Sim. Então, acho que é muito sensível a gente pautar a perfuração da Foz, também pela falta de contrapartida que a Petrobras coloca, né? Você colocou um ponto-chave. Pô, será que esse dinheiro aqui da perfuração não pode ser usado para investimento? Mas é aí que eu acho que essa que tem que Cadê ser a batalha. Agenda? É claro. Agora, não tem cabimento você dizer, não, o Brasil não pode fazer, mas a Guiana está ali crescendo a 12% ao ano. Um crescimento chinês, muito mais, está crescendo mais do que a China. Por conta dessa perfuração. E a gente ali não pode fazer nada, mas tudo bem aí. A gente continua com as favelas sem saneamento. Até porque, Rodrigo, as pessoas a gente precisa sofrendo nas enchentes. A gente precisa para aproveitar. Resolver isso precisa de dinheiro. A gente precisa aproveitar o ciclo virtuoso de pré-sal de petróleo enquanto ele existir, porque é um bem infinito, tá? Vai acabar. Há técnicos que dizem que os Emirados Árabes têm 100 anos de petróleo pela frente. Tem gente que diz que a gente tem só 60 anos a mais. Não sei qual é a conta verdadeira, mas de qualquer maneira, uma hora vai acabar, é infinito. Suga, vai acabar. Se a gente não pegar esse dinheiro e investir na tecnologia de futuro, como é que a gente vai viver e sobreviver? Os nossos setores de produção, de onde a gente vai tirar o nosso plástico? Será plástico? Será que a gente não tem que pensar em como é que a gente usa a fibra de coco para resolver a nossa ausência de petróleo daqui a 100 anos? Como é que a gente vai transportar as nossas... Como é que o nosso ônibus vai funcionar? Como é que os nossos carros vão funcionar daqui a 100 anos sem petróleo? Vamos ficar refém das pequenas reservas que ainda existirão? Todos os outros países que são fabricantes de petróleo estão investindo pesado, inclusive os Estados Unidos, que é um dos principais produtores e detém as principais empresas petrolíferas do mundo, estão investindo em transição energética. Está todo mundo desesperado. Seja pela condição das guerras, seja pela finitude dos recursos. Outra coisa, a gente tem que parar de importar, por exemplo, carro elétrico é bacaninha, mas nós temos álcool aqui no Brasil. Exato. Que é um combustível pouquíssimo poluente, a tecnologia é nossa. Limpo. Nossa, entendeu? Exatamente. A gente precisa importar isso? Será que a gente não pode usar o álcool como alternativa viável? Alternativa, exatamente. Enfim. Será que a gente não deixa o BYD só para dar o trem de média capacidade e o ônibus que a gente devia ter comprado aqui do Rio e não comprou? Entendeu? Não é pelas vias fáceis que o capitalismo coloca aí. É óbvio que a BYD quer mais vender o Uno dela, o Uno elétrico dela, para conseguir lucrar em cima de um mercado em franca expansão como o Brasil. Mas cabe a nós, você está coberto de razão, pensar as novas tecnologias e as tecnologias que melhor nos contemplam. Acho que um bom gesto disso, voltando a falar da política nacional, para a gente fazer esse debate, porque tem tudo a ver com o meio ambiente. A decisão do ministro Haddad da gente voltar à discussão da taxação dos produtos da Shopee e da Shein. Isso divide opiniões, as pessoas têm medo da gente estar fazendo intervencionismo na economia. Gente, a produção brasileira precisa de algum nível de proteção. Sim. No mundo inteiro é feito isso. No mundo inteiro é feito isso. Os Estados Unidos agora está taxando os produtos chineses. Como é que a gente pode ser um dos maiores produtores de algodão do planeta e a gente não está consumindo as nossas camisas, gente? A gente está exportando baratíssimo as nossas camisas porque a gente não tem reserva do nosso próprio mercado. Sim, a gente fica refém da exportação. Você tem que ter um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. Não adianta você botar uma taxação que você cria um protecionismo. Exato. Isso gera inflação, né? Você não tem competição. Como você também não pode fazer uma coisa predatória na indústria brasileira. Porque a gente tem uma série de impostos e direitos trabalhistas que a China não tem. Exatamente. Aí pesadíssimo. O cara vem aqui, buf. Vende pelo aplicativo da loja, abre. Sem dúvida. É claro que a gente precisa tem fazer um rearranjo nisso. Né? Tem que ter um meio termo aí. Ele está coberto de razão nessa leitura. E, na verdade, traz para nós a responsabilidade de como é que a gente produz. Eu não sei como é produzido
essa camiseta da Shopee de R$10. Se é com trabalho análogo à escravidão, se é a partir de derrubada de florestas. Mas a nossa produção nacional a gente tem como controlar, a gente tem como induzir. Exatamente. E realizar o nosso trabalho de preservação local, gerando emprego verde, gerando uma cadeia produtiva consciente, com melhor assertividade. Minha querida amiga Tainá, nosso papo aqui precisava de mais um programa só para falar de meio ambiente. Me chama de volta, me chama de volta. Eu adorei ter você aqui, gostei muito. Querido, Queria obrigada. que você que nos acompanhou até agora, que eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Se gostou, dá o seu like aí, curte. Se você não nos segue ainda, passe a nos seguir. Queria muito agradecer a você que nos assistiu e esse papo maravilhoso que a gente teve sobre política, obrigada. desastres climáticos, meio ambiente, enfim, foi um papo muito, muito esclarecedor, Tainá. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E, por favor, sigam o canal, sigam o Politicast. Obrigado. Imagina, obrigada a você.